Bom, boa noite a todas e a todos. É com um grande prazer que estamos aqui hoje mais uma vez, né, para receber, né, para ter a participação do professor Ricardo Limonge, que gentilmente ofertou para nós a oficina o uso da inteligência artificial na pesquisa. Já antecipadamente agradecendo a você, Ricardo, né, novamente. Ontem também teve uma oficina excelente conosco sobre o R. E, então, já faço agradecimento para você mais uma vez, da tua generosidade acadêmica, de toda a sua, né, disponibilidade para conosco aí, ainda mais 2 dias seguidos, né, numa semana de feriado, eu sei que é puxado, né, ainda mais vocês iniciando o semestre aí na UFG, né, então é muita correria, mas te agradeço muito. Agradecer a participação de todas e todos que estão aqui no curso conosco, né? Vocês viram que a gente iniciou a gravação, essa gravação posteriormente vai ser disponibilizada para os participantes do curso, tá ok? Bom, feito isso, vamos passar para quem nós estamos todos aqui aguardando, né, para escutar novamente a respeito do compartilhamento do conhecimento dele. O senhor Ricardo Limonge, novamente, obrigado aí e conte sempre conosco, tá bom? Muito obrigado por ter aceitado mais esse convite. Então, antes da gente só ativar aqui, já começa a conversar. Tananana, aqui, carregando, ponto. Beleza, pessoal, então, novamente, muito boa noite para todos e todas. Fico bastante contente com o convite. De alguma forma, né, não sei se você puder até colocar no chat aqui, quem está indo para o céu me aguentando 2 dias seguidos, Deus já está colocando lá um espacinho a mais para vocês. Mas, de alguma forma, é complementar uma perspectiva que quem teve a oportunidade de conversar, a gente conversar ontem, mais ou menos tentando entender, obviamente, como que trabalhos acadêmicos ou, de fato, um contato com a literatura, como é que ele pode estar sendo direcionado, tá? Então, novamente, agradecer bastante o convite do professor André, para poder, de alguma forma, também já conseguir contribuir um pouquinho aqui na UFBA. Eu tive o prazer de iniciar desde janeiro aí. Puder ajudá-lo lá de cá, contem comigo. Tive a oportunidade de assistir ao painel da professora Carla, lá na Enampad, apresentou o artigo sobre NPL, com o pessoal da URGS ali, foi bacana. O laboratório por trás, fazendo umas pesquisas ali, legal, trabalho muito bacana, parabéns aí também. Bem, pessoal, então, assim como nós batemos um papo ontem, fiquem totalmente à vontade para me interromper, para trazer os problemas que vocês têm. Vocês vão perceber que grande parte do que eu tiver falando, obviamente, está mais ligado a um pouco do que eu acabo trabalhando. Então, se vocês trouxerem problemas ou dificuldades que vocês estão passando, de repente me ajuda a abrir um pouco alguns exemplos, ou até mesmo pensar em outros ambientes. Tá? A ideia, de forma nenhuma, é esgotar a discussão, tá, sobre essa perspectiva. Vocês devem ter visto, quem teve, por exemplo, no próprio Enampad, a quantidade de painéis abordando IA sobre múltiplas perspectivas, absolutamente. Não vou generalizar porque sempre erra, né? Mas acho que se brincar, todas as divisões ali tiveram alguma coisinha falando de IA. Então, isso é bacana da gente conseguir se posicionar. Inclusive, acho que na reta final do evento teve também um painel ali falando sobre ferramentas. Então, realmente é uma temática que isso entrou, está incorporando bastante a forma com que a gente começa a fazer pesquisa. Uh, o que eu planejei para a gente conversar não é discutir tecnicamente IA, eu vou mostrar ferramentas que IA estão disponíveis para a gente poder usar, tá? E aí, obviamente, uma das coisas que eu acho mais bacana, até mencionei isso ontem com o André, a interação. Então, tem aqui o Instagram, onde eu acabo colocando uns conteúdos do que eu acabo fazendo. Eu, particularmente, fico bem contente com os convites, porque é uma forma de me forçar a colocar como prioridade também na agenda, a ver as tendências. E aí, até para a gente já alinhando algumas expectativas aqui, algo que está literalmente hoje cada vez mais forte, essa área de IA em pesquisa virou um baita de um negócio, tá? Extremamente lucrativo, inclusive. Se vocês jogarem na internet, até algumas plataformas que eu vou mostrar para vocês, são startups em que as próprias universidades, obviamente, no ambiente acadêmico, promovem e depois isso vira um negócio, eles conseguem rentabilizar em cima.
com conhecimento. Se a gente fosse tentar pensar, né, num conceito, uma coisa muito similar, assim, é entender o que as ferramentas que eu vou mostrar para vocês, efetivamente elas usam, seria o seguinte: o que a gente está fazendo de maneira manual, como que a IA pode fazer isso de maneira automatizada? É essa a perspectiva que ela faz. Então, vamos imaginar o seguinte: provavelmente muitos de nós aqui fizemos em algum momento da nossa formação, em algum momento dos nossos projetos, um fichamento na mão. A gente recebia ali do orientador ou de colega, a gente pegava aquela planilha do Excel e a gente ficava semanas, semanas e horas mergulhada naquilo lá. E aí hoje a gente começa a pensar o seguinte, né? Até tenho tido a grata surpresa de falar em diferentes ambientes, por estar falando sobre metodologia, acaba sendo uma área totalmente multitransdisciplinar, que é interessante, que é o seguinte: assim como muitas vezes a gente acaba pensando bastante numa lógica de orçamento, então, para o aluno, quando ele vai colocar, por exemplo, orçamento, um cronograma, os pesquisadores, quando vão tentar, por exemplo, o financiamento das suas pesquisas, acho que vai cada vez mais ser necessário que nós colocamos, que a gente possa colocar nessas rúbricas no planejamento financeiro de um projeto, uma rúbrica ali para assinaturas de plataformas de IA para pesquisa. Isso vai fazer com que, de alguma forma, a gente consiga subir um pouquinho mais a velocidade do que a gente está fazendo. Por que eu estou dizendo isso? Bom, grande parte das pesquisas que efetivamente hoje estão sendo feitas com essa lógica de IA, elas acabam, obviamente, ficando nos centros que têm mais recursos. E vamos imaginar o seguinte: eu faço o fichamento na mão, vamos imaginar que eu demore 2, 3 semanas para ler o artigo e fazer o fichamento. O que eu vou mostrar para vocês, que hoje está totalmente popular, você pode literalmente fazer em 30 minutos, isso se você estiver ainda tomando um café, batendo um papo, vendo um filme, mexendo no WhatsApp, vai fazer tudo ao mesmo tempo e ainda vai gerar a tua tabela. Então imagina o seguinte: se a gente está partindo de uma lógica que nossas pesquisas cada vez mais têm que ter relevância, eu preciso cada vez mais estar muito bem atualizado e, ao mesmo tempo, o time da pesquisa é importante. Por exemplo, todo mundo deve ter ouvido falar, se brincar, participar um pouco desse processo. Durante a pandemia, os periódicos receberam um volume gigante de submissão. E hoje, para a gente conseguir, por exemplo, ter um artigo aprovado sobre a Covid, tem que ser um olhar ainda muito diferente, porque muita produção sai sobre aquilo. Então, quando eu começo a pensar na grande contribuição que há necessariamente, tem um pouco desse sentido. Eu tenho que buscar, de alguma forma, posicionar que eu tenho que buscar essas ferramentas incorporadas no meu processo de pesquisa, tá? Até ontem, no bate-papo sobre, por exemplo, a linguagem R, eu até mencionei com o pessoal que talvez os grandes movimentos que a academia tem feito, não a academia, mas acho que o mercado corporativo, de uma forma geral, de usar plataformas com linguagem aberta, código aberto, é justamente a questão de você dar replicabilidade. Então, eu consigo fazer o que as outras pessoas estão fazendo, eu consigo entender todo o fluxo. Quando eu levo isso para uma lógica de IA, acho que é interessante a gente alinhar um pouco a expectativa nesse sentido também. Até esse foi um dos fóruns que eu assisti na Nampage, que eu achei bem bacana. As ferramentas que eu vou mostrar para vocês, e aí geralmente o pessoal me pergunta, é por isso que eu faço questão de divulgar os contatos, qualquer dúvida que eu puder ajudar vocês, eu vou atrás para aprender também. Talvez há uma certa dificuldade para pesquisadores, editores e revisores como usar ferramentas de IA na pesquisa. Acho que o consenso que eu percebi ali, ouvindo e conversando com algumas pessoas, é esse. Por quê? Se eu faço um fichamento na mão, eu vou gerar uma tabela para colocar no meu artigo e discutir. Só que a IA faz isso automatizado. E aí começa aquela discussão da ética. Será que eu conto o meu artigo que a IA fez para mim, eu só fiz a discussão e ela automatizou e gerou isso para mim? Ah, tá. E se isso cair na mão de um revisor, por exemplo, que é contra a perspectiva de IA para muitas coisas? E aí, como é que eu vou fazer? Às vezes, talvez alguém já tenha passado por isso, você trabalha com determinada metodologia, cai na mão de um revisor que não conhece, ele dá um reject, não é porque o artigo está ruim, porque ele não entende aquilo, ele vai só colocar problema. Então, há uma discussão, e até na semana passada, no encontro de editores, que eu estava falando um pouquinho sobre IA também, algo que me chama bastante atenção, depois se alguém quiser eu posso até compartilhar, saiu um editorial na Nature Consumer Behavior falando um pouquinho de uma lógica de como é que isso está evoluindo. De maneira geral, a expectativa é que a gente consiga declarar, criar protocolos de uso, tá? Se vocês entrarem, por exemplo, na Emerald, na plataforma, eles já criaram diretrizes de como que as redes generativas, esses modelos como o ChatGPT, por exemplo, como é que ele pode ser usado em pesquisa. Se vocês verificarem lá, a única coisa que você pode efetivamente fazer é uma revisão do seu texto. Qualquer outra coisa não é permitido. E aí,
talvez a maior discussão que a gente passe a ter nos orçamentos, nossos projetos, é que eu preciso ter acesso a isso para ganhar velocidade. E aí eu já vou colocar aqui de antemão para vocês. Se vocês baterem aqui o celular de vocês nesse QR Code, vai direcionar para um site que tem os slides que eu estou apresentando para vocês e tem uma lista de algumas ferramentas com eventuais aplicabilidades que vocês podem fazer, tá? Se vocês jogarem novamente, pessoal, assim, IA, né, AI, na verdade, em inglês, e jogar lá software, pesquisa, aplicação, vocês vão ver que isso virou um monstro de opções. O que eu, de alguma forma, tento fazer, antes de começar a mergulhar um pouquinho, é tentar fazer uma reflexão que é a seguinte. O uso de IA em pesquisa, ela tem que ser meio e não fim. Então, mais ou menos o seguinte. Eu sou aluno e eu vou usar a IA para fazer meu trabalho. Não. A IA vai te ajudar a fazer o seu trabalho. Por quê? Uma das coisas que eu começo a me chamar, vai começar a tá me chamando a atenção, e aí eu lendo um pouco, eu fiquei brincando com alguns colegas, é o seguinte: cada vez mais nos congressos, nas disciplinas, vai começar, espero que não, um certo desnível entre o texto, a parte escrita e a parte oral. Porque na parte escrita, vocês vão verificar algumas ferramentas, depois posso até mostrar para vocês, uma chamada Jenny, em que ela escreve o texto para você. Você faz um briefing, e desse briefing ele vai gerando todo o texto, vai dando tab, e ele vai colocando a seção, e inclusive gera a referência certinha para o que você precisa. Se a gente não tiver, por isso que essa discussão é importante da questão ética, saber efetivamente o que eu posso e o que eu não posso, vai começar literalmente uma caça às bruxas, e a IA vai virar culpado do problema da ciência. Então, o que eu tenho sempre discutido é, usem as ferramentas como forma do processo. Então, uma sugestão. Uma das plataformas que eu vou mostrar para vocês, ela faz uma contribuição na leitura de artigos. Então, é uma brincadeira que eu faço sempre. Imagina o seguinte, todos nós, né, que mexemos com pesquisa, que a gente gosta dessa parte de estudo e tudo mais, a gente deve ter no nosso computador uma pastinha, artigos para ler. Essa pastinha a gente vai escondendo ela, porque a gente vai tendo vergonha, porque assim a gente só vai jogando tudo para lá. Então você recebe o e-mail, né, do Table of Content na revista que você gosta, e você baixa um outro artigo. Aí você está no grupo, recebe um outro artigo. Essa pasta tem lá cento e tantos artigos, você fala, um dia eu vou parar para ler. Ler artigo científico, acho que é difícil encontrar alguém que fala assim, nossa, a melhor hora do meu dia é quando eu leio artigos científicos. Não é uma coisa tão gostosa assim. Ninguém acorda no domingo de manhã e fala, poxa, acho que hoje eu vou fazer um café e vou ler 10 papers, porque hoje eu estou empolgadaço. Isso não é a realidade. Se isso não é a realidade, como é que a IA vai ajudar? Eu vou pegar os meus 100 artigos, em que eu já entendi que tem nexo com a realidade do que eu estou pesquisando, e ele vai selecionar aqueles que eu vou parar e ler com profundidade. Ou seja, ao invés de eu ler 100 artigos para descobrir, por exemplo, dois que são importantes, a IA vai direcionar e mostrar, olha, leia esses aqui que são seus mais importantes, para aí sim você poder mergulhar. Por quê? Tanto a parte escrita quanto a parte oral que eu estava mencionando, necessariamente está ligada com a profundidade que eu sei alguma coisa. Eu vou escrever muito bem, eu vou falar muito bem, quanto mais eu efetivamente souber por isso. Com o grande volume de ferramentas que podem efetivamente ser usadas, se vocês entrarem ali no site, a sugestão é coloque tudo os favoritos de vocês, e à medida que vocês tiverem umas demandas específicas, vocês vão trabalhando. Seja, por exemplo, revisão da literatura, a própria leitura de artigo, a compreensão de uma parte matemática, a própria inteligência consegue fazer para você com toda essa interação. Só que acho que talvez uma das grandes contribuições ao falar de IA, que é uma fala do Taylor, que ganhou o Nobel de Economia Comportamental em 2017, que a gente tem que fazer pesquisa para o mundo e não para a literatura. Pensando nisso, que é uma das grandes discussões de se a máquina, né? Até semana passada teve uma discussão dessa bem forte no LinkedIn, mas a máquina nunca vai substituir o humano porque ela não tem emoção, é uma briga que o pessoal sempre faz. Porque, de alguma forma, nós que estamos aqui, é a gente que vai ter o filtro, o termômetro para saber da relevância, o contexto de tudo que está acontecendo. E uma das formas de eu conseguir posicionar meu trabalho, e aí se a gente for começar a pegar os periódicos nacionais e internacionais, talvez uma das grandes diferenças é a densidade teórica para conseguir encapsular e efetuar o problema. Se vocês pegarem os principais journals, provavelmente das áreas que cada um de vocês está atuando, vocês vão verificar que a teoria lá é muito focada no delineamento, a densidade, algo em que eu sempre brinco, que geralmente o revisor, acho que todos os revisores têm meio que um prompt do que eles vão usar, e um do prompt diz assim, pedir estado da arte da literatura. Acho que
Todo mundo já deve ter recebido isso em algum parecer. Aí você não sabe como fazer, o revisor não sabe como avaliar, mas está todo mundo pedindo tal do estado da arte. Beleza, estado da arte é uma fotografia. Eu quero saber quem começou, quem está terminando, pontos altos, pontos baixos daquela discussão, tá? Mas como é que isso de fato está ligando para o mundo? Por que que isso, de alguma forma, pode se tornar importante? Com o pesquisador, e aí isso cada vez vai ficando mais claro, quando a gente começa a discutir como é que vai ter a sessão de considerações finais do artigo, por exemplo, de uma tese ou de uma dissertação, nós somos orientados a colocar lá implicações sociais do que a gente está fazendo. E muitas vezes a gente coloca coisas muito genéricas. E aí, quando eu começo a tentar pegar essa discussão que eu estou colocando, que de alguma forma é meu contato com o mundo, muitas vezes eu posso perder uma oportunidade e pesquisadores em diferentes níveis, né, de carreira, por exemplo, vão perceber que dificilmente hoje conseguir um funding em alguma agência de fomento, se não tiver uma implicação social muito forte, não está conseguindo dinheiro mais. Aquela discussão de ser um campo sem aderência, por isso que o pessoal está trabalhando muito com a ESG, está trabalhando muito com a agenda da ONU, é uma forma de você trazer alguma coisa mais palpável para o que a gente está fazendo, que aí, obviamente, tem essa perspectiva da literatura. E é interessante, só um bastidor de tudo isso, na segunda-feira passada, o Taylor soltou uma outra, agora não é Twitch, agora é o X, eu não sei como é que é o nome, né, na rede, em que o Taylor tem uma história que é interessante, até para discutir um pouco de tudo que tem, do que a IA vai gerar, né, de volume. O Nobel de Medicina, por exemplo, ele teve o artigo dele que inspirou ele a ganhar o Nobel de Medicina, foi rejeitado pela Nature Science. Aí começaram a falar, poxa, mas a Nature e a Science são revistas que puxam ciência e negaram o trabalho do prêmio Nobel, que ajudou a ser um dos fomentadores lá para gerar, por exemplo, a vacina. E o próprio Taylor, depois vocês pesquisam, acho que vale a pena entender um pouco o processo por trás de tudo que a gente faz em pesquisa. O Taylor, um dos artigos famosos do Taylor, um artigo de 1985, em que trabalha com contabilidade mental. E foi um artigo que, para a época, ninguém entendia, ninguém achou legal, e mandou para um journal, foi rejeitado sumariamente. Esse mesmo artigo foi para uma periódico chamado Market Science, e o editor mandou, achou interessante, mandou para dois revisores, os revisores negaram, falou que esse cara estava louco. O editor bancou a bronca e publicou o artigo que foi um dos pilares para ele ganhar o Nobel. Então é interessante verificar que esse posicionamento, e aí a gente começa a verificar muito essa discussão, né? O Nobel de Química foi reprovado no primeiro ano da faculdade, depois quase não arrumou emprego, o cara que ganhou outro. Então, quanto mais a gente conseguir entender um pouco mais do contexto, e aí vocês vão verificar que a IA com toda certeza vai ajudar. Isso, eu estou falando de IA, eu estou falando de dados, cada vez mais vai ser importante não só concentrar no dado, mas eu concentrar no estudo, no desenho metodológico do meu trabalho. Mas vamos verificar que parte da leitura ou parte da relevância do que a gente acaba fazendo com IA, artigo ruim, a IA vai mostrar que ele é muito mais complicado ainda. Exemplo, quem já fez fechamento manual, né? Você está lendo um artigo. Provavelmente, se você tiver na tua fechamento uma coluninha lá escrita assim, lacuna ou contribuição, às vezes você vai ficar no artigo rodando e não vai encontrar, porque não está escrito. Assim como muitas vezes, quando a gente pega um artigo que a gente entende que é bacana, que ele está puxando uma área, a gente não consegue entender o método. Não é nem a parte analítica, não são nem fórmulas, não é isso, mas ele não é claro, passo a passo metodológico. Por isso que uma das tendências hoje para pesquisa, isso levando para uma realidade de data science também, é cada vez mais que nós, enquanto pesquisadores, em diferentes níveis, a gente consiga adotar protocolos para a gente declarar a pesquisa como processo como um todo. Então, você pode usar, quem gosta dessa área de data science, usa um GitHub, usa o OSF, qualquer plataforma para você poder colocar e mostrar efetivamente tudo que está acontecendo. No próprio Numpad, o pessoal tem comentado que uma das perspectivas para revistas brasileiras lá fora já está um pouquinho na frente nesse sentido. Você vai mandar a base original, você manda a base final, e você vai mostrar todo o processo. Então é mais ou menos o seguinte: eu vou ter que declarar, por exemplo, qual ferramenta eu fiz e como eu usei a ferramenta. Por exemplo, na PAD, os editores no painel falaram, olha, o que a gente vai começar a exigir agora é o seguinte, você pode me mandar teu paper legalzinho, só que antes vai ter uma tela que eles estão ajustando isso, em que você tem que declarar aonde você usou IA no seu texto. Então, olha, eu usei o IA para fazer referencial teórico, eu usei IA para melhorar meu texto, eu usei IA para criar uma imagem, eu usei IA para fazer uma análise. Tudo isso vai ter que ser previamente detalhado. E aí, a gente começa a perceber que o aprendizado, né, pensando na lógica de IA, ela pode, entre aspas, por bem e por mal. Tem uma plataforma chamada Intellectus, por exemplo, não sei se alguém já ouviu falar, em que você sobe a tua base de dados.
o algoritmo vai fazer análise e vai escrever toda a interpretação analítica do teu dado. Então, aquele problema que a gente tinha, falou assim, eu não sei o que está acontecendo, e só a IA vai fazer. Ela vai pegar, vai trabalhar com uma lógica de automação, vai testar vários modelos e está pronto. Então, uma das preocupações principais hoje é apresentar desenho. Tá? Onde que a IA pode ajudar? De maneira geral, sempre quando vocês entram nas plataformas, vai ser bem claro, eles vão evidenciar isso. Eles têm basicamente umas seçõezinhas mais técnicas lá, em que vamos declarar toda a lógica do protocolo de como é que o software foi feito a partir de TI. Então, deixar isso evidenciado vai ser importante, de alguma forma isso vai ter que entrar nossa estratégia de pesquisa desde o início. Claro, o outro ponto, a gente acaba gastando, né, aí 6 horas lendo 35 papers e às vezes referenciando só 2. Provavelmente todos aqui devem ter passado por isso em qualquer texto. Você lê, eu falo assim, beleza, mas aí eu só usei 2, mas você está aprendendo. Então, aonde que é o meu ponto ao trabalhar com IA? Tudo bem, posso ter lido 35 para criar o argumento, para criar a profundidade, eu conseguir entender. Só que eu tenho que pensar efetivamente quais são os artigos mais importantes. Aonde que, de alguma forma, a inteligência artificial efetivamente ela está ajudando? Ela está conseguindo descobrir uma relação entre os artigos. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu vou mostrar isso para vocês. Assim como eu posso fazer uma busca hoje usando Web of Science, Scopus, dependendo da área, o EBSCO, enfim, eu posso começar a trabalhar com uma base pública chamada Semantic Scholars, eu posso começar a fazer as consultas por lá. Então, todas as bases começam necessariamente a referenciar. E falando de referenciar também, não faz nenhum sentido trabalhar com IA, trabalhar com pesquisa, e você não adotar um software de gerenciamento bibliográfico. Você tende a perder, assim, enormemente. Então, os mais famosos, Mendeley e EndNote, a gente acaba usando, mas para minha sugestão, se vocês quiserem adotar e aprender um que tenha total relação com esse ambiente de IA em pesquisa, é o Zotero. Zotero também código aberto, mesma lógica do Mendeley praticamente. Por quê? Eu faço a minha busca, jogo lá dentro e gerencio. Depois as plataformas elas vão buscar lá dentro. Então, ao invés de você ficar com artigo solto, arquivo com dificuldade para controlar, fica muito mais fácil para você automatizar. Por quê? Grande parte dos algoritmos que estão por trás de tudo isso trabalham com rede. Então, quem cita quem, você vai puxando essa relação para você conseguir efetivamente mapear. Isso eu estou falando numa pesquisa, uma lógica de pesquisa, onde que a área de IA efetivamente vai atuar. Cada setinha essa azul, por exemplo, está dizendo o seguinte: é um tipo de dado que eu tenho para a IA analisar. E aí tem diferentes tipos de algoritmo, né, sendo trabalhados. Por exemplo, a IA vai trabalhar com dados estruturados, não estruturados, e aí tudo isso vai estar, obviamente, mapeado. O que tem de relevância nesse processo? Uma plataforma chamada Elicit, por exemplo, vai dizer que eles leram, né, o algoritmo já leu mais de 200 milhões de papers. Outros algoritmos, como o SciSpace, a plataforma vai mencionar que leu mais de 170 milhões. Então, você imagina como que efetivamente ela consegue aprender a melhor forma de escrever um artigo. Então, o que ela precisa? E aí, eu acho que tem um ponto de aprendizado para nós também, que é como que efetivamente eu escrevo o meu texto, tá? Eu tenho comentado, recentemente eu li um artigo, coisa simples em que, às vezes, só lendo que a gente presta atenção naquilo. Quando a gente cria, por exemplo, o título, o resumo, a palavra-chave, em geral, a gente tende a repetir as mesmas palavras, palavra-chave no resumo do título. E o autor, né, que trabalha com revisão sistemática da literatura, ele falou, poxa, olha só como a gente perde a oportunidade que nosso paper seja descoberto. Quando eu vou numa base como na Web of Science, na Scopus, a nossa busca básica é título, resumo e palavra-chave. Então, por que eu não coloco palavras-chave diferentes para aumentar o escopo das pessoas começarem a achar o meu trabalho? Porque, obviamente, se eu estou repetindo, a palavra-chave vai ficar batendo e ele não vai conseguir encontrar. Por quê? Tão importante quanto publicar hoje, obviamente, é que o nosso artigo seja localizado. Eu tenho um amigo que brinca que, olha, não precisa me chamar para fazer artigo com você, não. Cita meu trabalho, que para mim é mais importante. E a gente busca citação, busca fatores, tem uma série de coisas por trás. Então, assim, toda a informação que tem, seja no exemplo aí, título, o autor de onde veio, quando foi enviado, quando foi aprovado, o próprio resumo, palavra-chave, e todas as sessões, efetivamente, isso é um tipo de informação que é a valer. Por que ele está facilitando? Pensando até numa lógica do chat GPT, por que de alguma forma ele está tão popular? Pelo nível de simplicidade de uso. Vocês pegarem o chat PDF, por exemplo, que você pode subir um PDF, começa a fazer pergunta, enfim, você vai trabalhar com a mesma lógica do algoritmo. É interessante que ali você consegue
tirar muito mais velocidade das informações. E veja, para destacar isso não quer dizer que a gente não vai ler o artigo, mas se eu fiz algumas perguntas, ele tem um resumo que me interessa, tem um método que me interessa, isso ajuda muito. Um outro ponto que a IA, com toda certeza, tende a ajudar muito, quando a gente está fazendo trabalhos, por exemplo, nesse cunho mais quantitativo, trabalhos de meta-análise, trabalho de revisão da literatura, em geral, as plataformas tendem a automatizar todo esse processo de coleta das informações. Então, quem já fez um artigo de meta-análise tem que ficar pegando vários artigos, você vai, olha lá, depois faz a conversão e tal. Isso você consegue puxar com plataformas como a Rayon, por exemplo, para efetivamente fazer todo esse controle. Tá bom? Pessoal, tem aqui alguma pergunta, dúvida? Tranquilos, tranquilas? Ok? Bem, e aí, só para mostrar um pouquinho desse avanço, tá? Eu sempre gosto de fazer comentários de algumas plataformas para a gente deixar instalado na máquina, tá? Vou mostrar um pouquinho delas, mas talvez as mais famosas no ambiente acadêmico seja a Grammarly, bastante usada, em que você vai conseguir pegar o teu texto em inglês e ele vai organizar. Se vocês pegarem a essência, o Grammarly começou, por exemplo, com uma lógica de melhorar texto de negócios. E ele foi conseguindo aprender. E aí uma das discussões, por exemplo, que está ocorrendo entre os ambientes de editores científicos é o que vai começar a valer mais? Teoricamente, o Grammarly tende a ter revisões de texto muito mais precisas pelo volume do que ele está lendo. Imagina a quantidade de texto que ele tem para conseguir aprimorar. Ou eu vou continuar exigindo, por exemplo, que eu mande o meu artigo revisado, por exemplo, uma profissional de língua. Que por mais que ela tenha muita experiência, esse profissional, ele leu, sei lá, 1000 na vida. A inteligência artificial está ali na casa de milhões e está conseguindo automatizar. Uma das discussões que começa a acontecer na área de editoração científica é isso. Será que daqui para frente eu posso, por exemplo, gerar um relatório que eu fiz, passei, por exemplo, por um editor como Grammarly, porque ele está revisando o meu texto? E aí eu posso configurar a minha persona no Grammarly? Isso é um dos caminhos que talvez a gente consiga, porque com o volume, inclusive de erro e de acerto, e aí vale a pena fazer um paralelo, como é que essas ferramentas de IA funcionam? Usando uma perspectiva de machine learning. Então, eu aprendo por uma lógica de recomendação. Quando você faz, aí o exemplo simples é, você está vendo um filme, por exemplo, na Netflix, quando você aperta um pause para ficar mais evidente o meu exemplo, você vai ver que ele tem um like e um dislike. Quando eu estou posicionando aquela avaliação do Grammarly, você consegue fazer isso também, é uma alternativa em que ali em específico eu vou estar direcionando um pouquinho, falando, olha, você acertou no trabalho. Então a máquina vai, oh, beleza, eu aprendi, então ele vai continuar replicando aquele processo, tá? A lógica que vale a pena para o Grammarly é você efetivamente colocar teu texto em inglês, vai fazer todo o ajuste. Quem já, por exemplo, escreveu o texto em português e traduziu para inglês, viu que bem sofrível a tradução, porque você tem que tirar a voz passiva, a voz ativa, aí você mexe para cá, você tem que trocar, às vezes, a frase inteira. Nesse caso, às vezes o Grammarly não dá conta, quando a gente faz a tradução de português para inglês. Uma sugestão é esse segundo software que está embaixo, uma WordTune. Ele tem várias coisas, tá? Mas ele faz algo que eu acho interessante, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Ele vai te ajudar, por exemplo, a você pegar um trecho ou um parágrafo, ele vai te dar 3, 4 formas de reescrever o mesmo trecho. Então isso ajuda, porque às vezes você tem que trocar a voz e você não entende mais o que você mexe de verbo. Ou você está escrevendo e depois fala, caramba, eu já não consigo mexer mais, não consigo ver como melhor. Você seleciona e o algoritmo vai rodar e vai mostrar como você pode reescrever aquele trecho. Isso acaba ajudando. E o Wordtune é uma plataforma que vale a pena ajudar, porque, por exemplo, se você der para ele um link, por exemplo, do YouTube, ele vai gerar um sumário automático para você. Se você mandar um link para ele, ele gera todo um sumário. Então, é uma plataforma bem completa também. E uma outra plataforma que eu gosto bastante, principalmente, inclusive para o português, das que eu conheço e uso é uma das melhores, que é a Language Tool. Por quê? O Grammarly também funciona no que eu vou dar de exemplo, mas o Language Tool funciona, ao meu ver, mais redondinho para você fazer edição direto, por exemplo, no Google Docs. Você consegue, a automatização funciona muito melhor. Por exemplo, geralmente nos meus processos de orientação, eu peço para eles criarem uma versão no Google Docs e vai atualizando lá. Porque aí eu consigo pegar todo o histórico de avanço e ali fica mais fácil que eu falo, olha, terminou a versão, antes de mandar, vai lá e ativa o Language Tool e vai revisar seu texto inteiro. Vai mexer com vírgula, sujeito, predicado, tamanho da frase, tamanho de tudo. Então, é uma forma da gente conseguir otimizar. E o legal
é que essa mesma lógica de correção, ela fica vinculada ao teu computador inteiro. Quando você vai mandar um e-mail, quando você está vendo o site, quando você quiser escrever alguma coisa, tá? De maneira geral, como eu falei para vocês, tudo virou um negócio. O Grammarly você consegue fazer grande parte gratuita, o WordTune também, o Language Tool também. Mas o Language Tool, ao meu ver, assim, a parte gratuita dele, você está muito bem assessorado, porque tem vários idiomas, mas, como eu falei, o português está, para quem quer fazer revisão de texto nesse sentido, ajuda bastante. Essa perspectiva de trocar efetivamente sugestões de frase, o WordTune está fazendo muito bem, e o Grammarly também, para mim, é uma das melhores. Só precisa entender um pouco a tela. Essa aqui, por exemplo, é a lógica do Grammarly, para quem não conhece, ali você cria uma persona. E aí vamos amarrar com o que a gente tem se discutido bastante hoje em pesquisa, com o uso de IA, que quem usa o ChatGPT viu que agora tem uma necessidade de você aprender prompt, que é como você pede as coisas para a máquina. Então é mais ou menos o seguinte, ó, eu vou falar aí, como está na tela. Eu sou acadêmico, quero um texto convincente, estou escrevendo para expert, tem que ser o texto neutro. Ponto. Eu estou passando um setup de quando ele vai lá na base dele e verifica quantas pessoas marcaram a mesma característica, como é que ficou o texto dele. E aí eu vou conseguindo customizar no volume, na velocidade toda do que efetivamente está sendo feito. Como vocês podem ver na tela, tem várias frases aí que estão sublinhadas. Isso é uma sugestão do que você pode ou não, por exemplo, aceitar enquanto melhoria. Essa aqui já é a tela, por exemplo, do WordTune, que eu falei para vocês. Ó, eu peguei ali um exemplo de uma frase e ele vai escrever 3 exemplos aí de como que você vai escrever a mesma frase. Então, eu particularmente sempre brinco que quando eu termino de escrever um texto, eu preciso ficar sozinho, porque eu vou ler em voz alta. Me ativa outra área. A parte escrita é legal, mas eu começo a falar. Aí você vai ver que muitas vezes a gente, na escrita, a gente não pega, mas ao falar vão ter trechos que estão fracos, estão confusos. E aí você pode vir para cá, por exemplo, e pedir para ele reescrever. Então você ganha muita velocidade no processo como um todo. E esse aqui, por exemplo, é a cara do Language Tool, em que ele vai mexer, vai ajudar também na referência. Você pode falar se o seu texto é APA, por exemplo, ele já vai ajudar tudo isso. E ele vai ter várias orientações. Então, como vocês podem ver ali, ó, uma bolinha vermelha lá no canto superior esquerdo, tem o número 16. Então, ele leu esse trecho e falou: olha, tenho 16 sugestões aqui para você. Então, ajuda enormemente a não fazer nada errado nesse processo, tá? Tão importante quanto isso, uma sugestão adicional, não sei se quem usa, que é a lógica do Google Alerta. São coisas extremamente simples, mas tendem a ajudar bastante a gente se manter bem informado. Vou dar só aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, talvez um dos grandes desafios que a gente passa a ter se manter atualizado sobre o que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu vou aqui no Google Acadêmico, aqui do lado esquerdo, eu tenho esses 3 tracinhos, eu tenho aqui alerta. Quando eu clico aqui, o que pode ser bacana? Você pode colocar aí o título que você está, o tema que você está pesquisando ou a grande área, e isso automaticamente começa a chegar no seu e-mail. Então, ao invés de você toda vez ficar lá no Google Acadêmico pesquisando o que está saindo de novidade, por exemplo, isso que vai chegar no seu e-mail direto. Então, faz com que você minimize muito o esforço para se manter atualizado. Então, eu posso criar o alerta de qualquer informação do que efetivamente eu quero, e ao mesmo tempo você está sempre ligado ao que está acontecendo. Tem várias formas, por exemplo, não sei se alguém usa, que é o feed, por exemplo, que é o RSS, que você coloca todos os serviços lá dentro, ele vai atualizando e vai te mandando. Mas aqui fica bacana porque eu posso colocar qual tipo que eu quero, qual organização, e obviamente isso fica mais fácil. Uma outra sugestão necessária também que eu acabo colocando é usar o Google Alerta do próprio Google, tá? Porque se a gente for pegar uma lógica de pesquisa científica, vão perceber que, em geral, os textos, os parágrafos iniciais são contextos, são dados, são volumes que eu acabo apresentando. Então, eu aqui acabo usando bastante também, eu coloco o contexto que eu estou trabalhando, sei lá, digital, IA, papapá, e aí isso está chegando sempre no meu e-mail. E aí eu vou gravando isso depois e falo, opa, depois quando eu quiser trabalhar, tem uma boa reportagem, eu tenho uma boa fonte que me ajuda a me manter atualizado. Então, de alguma forma, eu estou minimizando o meu esforço de ficar indo na internet, me manter atualizado, está chegando, e eu consigo, obviamente, me deixar mais atualizado e muito mais organizado também nesse processo. Ok? E aí, mostrando agora efetivamente várias e várias plataformas para a gente poder trabalhar. A primeira que eu vou mostrar para vocês
é uma das que surgiu, tá, inicialmente, para conseguir ajudar na leitura de textos, tá? Essa aqui é uma plataforma chamada Scholarly, tá? Se vocês pegarem, deixa eu até ajudar, acho que vai fazer mais sentido se vocês forem aqui na apresentação. Eu tenho que diminuir aqui, peraí. Se vocês pegarem os slides que estão disponíveis ali que eu coloquei, se vocês forem andando aqui, ó, na tela, cada slide desse aqui é uma das plataformas que eu vou falar com vocês agora, tá? Então, qualquer dúvida, sempre voltem para cá. Tem a lógica, que tem cada uma das plataformas, e eu vou só agora, eu vou focar mais lá. Então, você tem aqui todo o guia do que eu estiver falando para vocês consultarem, sempre que vocês acharem importante. Então, vamos imaginar o seguinte. Lembra que eu brinquei com vocês agora há pouco? Falei assim, olha, pode acontecer, por exemplo, de você ter aquela pastinha que você tem vergonha dela e eu quero liberar essa pasta. Qual que é o problema dessa plataforma? Cada vez mais ele deixa gratuitamente uma quantidade menor de acesso. Esse é o problema, tá? Mas vamos imaginar o seguinte, eu posso vir aqui na Scholars e ele vai fazer um sumário do meu artigo. O que vai acontecer? Se eu tiver algum artigo, por exemplo, em que a qualidade do PDF não esteja bom, como é que eu vou saber disso? Só um exemplo técnico. Se você coloca o cursor e não consegue selecionar palavras ou os trechos, a qualidade do PDF não está legal. Isso quer dizer o seguinte, quando eu venho para cá e uso essas plataformas, provavelmente não vai conseguir ler bem. Isso vai atrapalhar bastante o resultado que você vai encontrar. Mas, por exemplo, eu estou aqui nessa parte e vou escolher um documento qualquer. Então, vou pegar um artigo aqui qualquer. Ponto. Ó, o que ele vai fazer nessa lógica? Ele vai estar lendo todo o artigo, só que ele já tem algumas categorias pré-formatadas para identificar sobre a qualidade daquele texto. Se não tiver no texto, ele não vai fazer milagre. Então, tem às vezes artigos que você fala, caramba, mas o artigo está bem publicado, né? Um periódico legal. Só que ele não está achando nada do que efetivamente ele é necessário. Ele vai criar uma lógica como se fossem vários cards, como se fossem vários fichamentos do que ele vai estar fazendo para gerir. Então, olha só. Eu vou estar mostrando aqui, por exemplo, o nome do meu artigo. Aqui é como se fosse uma visão geral e depois ele tem cards, ó, compacto, expandido e conceito. Então, o que eu vou colocar aqui? Ó, quais são os conceitos chaves? Ele está indo lá no artigo e pegando as palavras que mais se repetem ao longo do documento. Então, são essas palavras mais importantes. Depois, ele vai pegar, obviamente, o abstract. E o que ele está marcando aqui é o que ele entende comparado com o que ele já leu, que são os trechos mais importantes. Então, você coloca o mouse em cima, ó, ele vai mostrar para mim efetivamente quais são os trechos mais importantes. Qual que é a lógica do algoritmo? Tem um monte de coisa escrita. Lê só o que eu estou marcando que você vai entender o que precisa. Como eu falei para vocês, o IA vai ser meio. Ele está mostrando o que é importante. Poxa, li aqui realmente não fez sentido para o que eu estou escrevendo. Separa que depois eu tenho que mergulhar e tenho que ler o texto. Depois ele tem uma proposta aqui, ó, de fazer uma sinopse. Ele demora um pouquinho, mas é como se você estivesse lendo o artigo e tipo fazendo uma historinha curta de o que você precisa prestar atenção naquilo. Olha só, esse aqui é o artigo, a parte inicial, aí ó, o trecho basicamente vai falar que envolveu, esse aqui é o principal aspecto, ponto. Isso aqui é o que ele entendeu ao ler o trabalho, ó, eu posso ir mexendo um pouquinho do que é o mais importante. Então ele vai fazer como se fosse um relatório. Ao descer aqui, ele tem algo que é bastante famoso dele, que são os pontos altos do artigo. Opa. Então é como se ele estivesse pegando o artigo e estivesse fazendo o fichamento do mais importante. É como se ele lesse o artigo, pegasse a caneta amarela e falasse assim, ó, isso aqui é o mais importante do artigo. Bom, aí eu volto ao meu exemplo. Eu posso pegar os meus artigos, subo para cá e vou verificar, bem, aqui é o mais importante do artigo. Ah, legal. Poxa, olha, aqui o artigo está usando uma determinada métrica, variável, conceito que eu gosto. Legal, ponto. Eu vou lá e consigo separar o artigo. Uma outra perspectiva, ele vai fazer também um sumário dos textos que são importantes. Ó, cada seção, ele vai mostrar o que é importante, cada tópico. Então, eu posso, se eu quiser ler o artigo, um resumo, que a IA está entendendo que a partir de tudo que ela leu daquela temática aí do texto de maneira geral, isso aqui é o mais importante para ler o artigo. Se você ler até aqui embaixo, ó, acabou o artigo, não precisa fazer mais nada com o artigo. E depois eu tenho, inclusive, a parte analítica. Ó. Ele vai mostrar para vocês algumas categorias. Ó. Se eu quiser descobrir, lembra do fichamento? Aonde que esse artigo tem de diferente dos outros? Ponto, está bem aqui.
Ele vai lá no texto, arranca e apresenta para você e marca. Isso aqui está diferente da literatura. O que foi construído a partir de estudos prévios? Ponto. Ele vai lá no texto e mostra onde eles escreveram que da literatura está diferente. Depois eles mostram as tipologias que foram ah, previamente ligadas. Depois, aonde que foram construídas literatura prévia? Como é que ele confirmou os achados? E aí você tem toda a argumentação para você ir direto, para você escolher, por exemplo, o que é mais importante para você, de fato, poder avançar. Então, é uma das alternativas que, de alguma forma, pode ajudar vocês a ler com mais velocidade. Tá? Alguém conhecia essa plataforma? Não, não conhecia, mas é incrível mesmo. Qual que é o problema? Você viu que ela faz uma por dia. Aí, se você quiser, tem que fazer um plano. Uma sugestão, geralmente na Black Friday, esses aplicativos aqui, eles fazem assinatura anual com 50%, 70% de desconto. Então, se você quiser pedir o presente de Natal adiantado, você já fala aí, olha, me dá assinaturas de IA, você passa a listinha para ele, espera chegar daqui um mês mais ou menos, aí você tem tudo aí para você poder efetivamente usar. Tá? Então, é a primeira, só para vocês conhecerem. Novamente, não vou deixar de ler o artigo, mas eu vi aqui, fez o sumário, não tá, não, esse aqui não está bem mais no contexto que eu quero, tchau. Eu vou começar a me preocupar com aquilo que é mais importante para parar e efetivamente ler. Tá? Deixa eu ver o chat Ricardo, aqui. Ricardo, Oi, boa noite. oi. Esse cativo é só em inglês ou é espanhol e português também? Não, ele pega qualquer idioma, ele lê tranquilo. Desde que tenha uma base pré-carregada ou não? Não, não, ele vai pegar o artigo, ele vai ler o artigo. Só que os pontos em que ele vai resumir, que são os principais, ele vai consultar na base dele. Se não tiver, ele vai só relatar. Ah, porque, por exemplo, ele não tem acesso ao spell, por exemplo. Não, ele não tem essa relação com as bases. Na verdade, Peterson, olha só, tudo que esses sites trabalham, eles pegam daqui, ó. Semantic Scholars. Aproveitando a pergunta que é boa, para puxar esse site aqui, não sei se vocês conhecem, se você estiver fora, por exemplo, do ambiente de rede universitária, né? Então, por exemplo, se você estiver dentro da universidade, você consegue acessar as bases do periódicos CAPES. Às vezes você está fora, você tem que entrar na rede, fazer um proxy, pelo menos aqui é assim. Não sei por aí. Então, às vezes dá trabalho. Aqui é como se ele fosse direto nas editoras. Então, é aqui que ele tem acesso aos artigos para ler. Por que há uma briga hoje para que os artigos sejam open science, né, acesso aberto? Eu vou lá, clico e tenho acesso ao artigo, não tem que ter assinatura. Para a inteligência artificial ou para a ciência conseguir ler com velocidade. E aí, Peterson, é que você perguntou. Ele não vai pegar as bases gerais, ele vai pegar as editoras. Então, a editora Emerald, a editora Taylor, a editora qualquer outra, ele vai pegar essa para fazer a comparação. Outra coisa, Ricardo, eu tenho uma base muito grande de artigos de uma temática minha. Eu posso disponibilizar essa base em algum lugar e pedir para uma inteligência dessa olhar lá e Pode. buscar? O que você diz é ler para você. Por exemplo, eu tenho uma pasta que tem, acho que 450 artigos de um tema que eu trabalho, que eu fui alocando ao longo do tempo. Eu fiz uma planilha Excel, eu vou pesquisando, então o que que eu faço uma forma macarrônica, por exemplo, né? Eu tenho lá as palavras-chave, à medida que vai colocando lá. Então, por exemplo, se eu for eu trabalho com economia solidária, né? Então, um Uhum. tema muito forte é autogestão. Então, eu consigo filtrar vários artigos só com um tag de autogestão numa planilha Excel que eu criei. Agora, eu queria botar todo esse texto aí num lugar e eu pedi para a inteligência lá ler tudo. É possível isso? Eu vou te mostrar uma outra Nossa, ferramenta saiu chamada, uma lágrima. Agora saiu uma lágrima do lado do meu olho aqui. chamada Estou Letterer. emocionado. Eu vou te mostrar aqui. Aí você consegue fazer, você coloca a categoria e ele vai achar em todos os artigos aonde que está referenciado Putz, aquilo. cara, vou chorar agora. Isso O demorou problema daí. 6 anos para fazer. Então, Fetuto, qual que é o problema de IA? Às vezes é melhor você não saber que existe, porque senão Com certeza. vai dando uma depressão. Você fala, sério mesmo? Estou aqui há tanto tempo e não estou sabendo disso. Realmente é um problema nisso aí. Mas eu vou te mostrar ela também. Tá? Tá Então, ótimo.
Obrigado aí pela pergunta. Aproveitando a boa pergunta, pessoal, aqui, ó, essa aqui é uma plataforma que também só deixa nos favoritos, ó, porque eu vou imaginar um exemplo aqui, eu vou digitar Consumer Behavior, vai. O que ele vai fazer? Ele vai em várias bases, veja, não estou em Web of Science, é base que eu estou chamando de Emerald Base, o CVE, essas bases que tem, os artigos estão publicados. E ele vai puxar essas referências para mim. Então, daqui, por exemplo, eu posso exportar, eu posso colocar filtro. Então, a base que facilita porque está pegando muito mais. E, obviamente, ela acaba sendo totalmente atualizada. Não sei se de vocês já foi, ainda está carregando. O servidor está ocupado. Daqui a pouco eu volto aqui e mostro para vocês. Mas a lógica é pegar todas as editoras e ele traz por trás aqui para fazer essa operacionalização, tá? Então, novamente aqui, o principal objetivo é uma ferramenta, Scholarly, que é a primeira para vocês conseguirem ler os artigos. Aí, pegando a pergunta aqui do Petros, eu vou mostrar outra para vocês, que é essa aqui, ó, chamada de lateral, tá? Também está no material aí para vocês na sequência. Uma das grandes, talvez vou dizer, né, caminhos que a IA está andando nesse contexto de pesquisa são plataformas em que começam a criar um ambiente de pesquisa. Tem um software gratuito chama Obsidian, não sei se alguém já ouviu falar, o símbolo dele é um roxinho. Cada vez mais as plataformas vão virar um ambiente para a gente fazer tudo lá dentro. Então, eu subo os artigos, eu analiso, eu faço revisão da literatura, eu faço avaliação por pares, eu faço análise. Então, é um dos caminhos que eu tenho visto em que a IA vai fazer. Então, eu vou, ao invés de contratar 10, 15 plataformas, eu vou contratar uma e eu faço tudo. Dentre as demandas que eu tenho visto que tem cada vez mais feito volume de informação, são plataformas que estão lendo os nossos artigos, por exemplo. Tem algumas plataformas agora que começaram a pegar os artigos, eles leem e criam um texto, um áudio sobre aquilo. Então, ao invés de você ter que ficar lendo, ele vai começar a trabalhar, usar isso com informação enquanto áudio, por exemplo. Então, baita de um caminho. Essa plataforma, o que vocês vão fazer? Faz o cadastro aqui, tá? Gratuito, obviamente. E aí, quando vocês entrarem, basicamente, o que eu vou fazer nesse caso? Ó, deixa eu até diminuir aqui. Pronto, ó. O que eu estou fazendo especificamente? Eu subi aqui 5 artigos. O que eu quero? Como o Peterson colocou, eu tenho uma base de artigo, eu quero que ele leia para mim e organize a partir de economia circular, economia solidária, qualquer área que efetivamente eu gosto. O que eu faço nesse caso? E aí, novamente, como é que ele vai fazer? Eu subi o PDF e ele vai ler. Por exemplo, esse aqui, ó, que tem um sinalzinho, ele teve dificuldade, ele não consegue ler esse documento, por exemplo. Mas o que ele vai fazer aqui? Ele vai ler o seu trabalho e vai criar amarrações. Então, olha só. Eu venho aqui ó, em Concepts e vou digitar aqui, por exemplo, Spatial, que é um dos focos desse artigo aqui, análise espacial. Então, ponto. Quando eu clico Spatial, tá vendo que ele vai criar uma coluna. O que eu estou dizendo? É como se eu estivesse falando para a ferramenta para ele criar uma categoria. Pega todos os artigos e coloca na categoria Spatial, ou coloca tudo que você está vendo nesses artigos na categoria Agglomeration, por exemplo. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso na mão. Então, o que eu faço? Eu coloco Spatial, vou clicar aqui dentro. Quando eu faço isso, ele vai lendo todos os artigos, e aqui do lado direito, ó, ele vai mostrar onde que você encontra aquela argumentação. Ó. Spatial, E aí eu falo, opa, legal, salvo, por quê? Já viu que se a gente não tem uma metodologia clara de trabalho, a gente acaba lendo muitas vezes a mesma coisa. Então você começou a escrever e fala, caramba, onde foi que eu li aquele conceito de spatial? Porque eu preciso fazer referência no meu trabalho. Você vem aqui, cria, esse caso que eu mostrei aqui, ó, o conceito, vem aqui e ele vai mostrar para você, dentre os artigos que você está entendendo que faz parte da sua base, aonde que ele está citado. E beleza, você faz aqui um save, você pode fazer uma anotação e você vai argumentando, ele está fazendo a leitura para você. Então você pode pegar a sua biblioteca de artigos aí, no teu caso, Peterson, aí me ajuda a ver se fez sentido do que a gente conversou. Sobe para cá, cria o conceito, desse conceito você vem para cá, ó, e aí ele vai ler para você e falar efetivamente aonde que cada um daqueles elementos que você quer, ele está sendo, obviamente, organizado. Aí vocês clicarem aqui, ó, você pode já citar o artigo, ou você pode citar,
Então, beleza, então deixa aqui. Então, ó, nesse artigo, a aglomeração está lá na página 11, ponto. Aí eu posso exportar isso direto para o Word. Então, eu vou lá e faço a citação direta, se eu quiser. Mas não precisa mais ficar voltando no texto como um todo. Ricardo, depois eu preciso te mostrar uma planilhinha Excel que eu fiz, tá? Tá? Só para você entender. Eu tô em êxtase aqui, Ricardo. Tô em êxtase. Assim, bom, fico feliz que tenha ajudado para o seguinte, onde que vai ajudar, é o que eu falei. Se a gente volta para dentro, os milhares de conceitos de IA é automação. E aí vamos pensar aqui, fazer uma provocaçãozinha rápida com vocês. Ah, se eu faço isso e acho as categorias em que eu estou fazendo, e eu faria isso? Eu, como ser humano, faria. Só que você imagina o tempo que a gente gastaria. É essa a discussão. E aí eu tenho que pensar se efetivamente, como que eu vou relatar isso, por exemplo, no meu paper. Tá? Esse é o problema. É como que efetivamente eu vou conseguir organizar, como é que o processo efetivamente vai avançar. Tá? Então, assim, eu coloquei algumas das ferramentas que tem para vocês. Eu tenho uma pancada aqui, por curiosidade. Eu ponho esses robozinhos que eu falei para vocês de alerta. Então, eu vou recebendo e vou descobrindo e vou fuçando. Essa aqui me chamou bastante atenção, justamente porque às vezes a gente pega uma base de artigos e fala, caramba, eu preciso criar categoria. Então, conceito, definições e tal, já ajuda muito. E aqui é como se fosse um fluxo de leitura, com muita facilidade. E aí você exporta para lá, para cá, aqui, ó, aqui em cima, não sei se a tela pega, exporta como Word, Excel, você pode exportar bibliografia, enfim, dá para você fazer bastante coisa, tá? Então, essa é uma plataforma, aproveitando a boa pergunta ali do Peterson, para a gente conseguir trabalhar com categorias. Ele vai ali e vai marcar onde está, para não precisar ficar indo e voltando nesse fluxo todo, tá bom? Vou deixar isso aqui também. Agora, posso fazer outra pergunta? Desculpa, Por Ricardo. favor, Agora eu vou imagina, aproveitar. à Bom, em vontade. cima dessa base de artigos, tá? Tem alguma Uhum. outra dessas maravilhas sua que eu faço uma pergunta e ele responde? Igual o chat GPT? Ou não? Tem essa aqui, ó, Putz, Perplexity. Essa aqui cara, é uma das bases de interação que usa ciência por trás. Então, qualquer pesquisa que você fizer, ele vai mostrar a referência que você precisa. E a versão que é paga, se você ativa aqui um Copilot, ó, ele vai fazer a interação com mais classificação ainda. Então, se você quiser fazer uma busca que tenha referência por trás, para mim a Perplexity hoje é a melhor. Todo mundo já deve ter passado, né, usar o ChatGPT, ele fica perdidão com as referências, não. Aqui ele vai ser bem preciso, tá? E aí, assim, ó, tem outras, tá? Mas, assim, aqui ajuda um pouquinho a direcionar. então, por exemplo, eu boto a minha base de artigos aí. Aí eu faço uma pergunta lá. Como se Hum. configura alguma coisa lá? E aí ele vai responder para mim baseado em tudo que ele achou? É essa a ideia? Não, não, nesse caso aqui, você vai subir os seus artigos, e ele não vai gerar um resumo, ele vai te mostrar um determinado conceito amarrado à literatura, mas a Entendi, literatura em que achou na internet. Se você quiser entendi. pegar um artigo, começar a interagir, aí tem uma outra plataforma que eu vou mostrar que é o Space. Aí ele faz isso melhor, Ah, porque você pode entendi. pegar os seus Perfeito, artigos e bater um papo em cima, perfeito. Adorei. tá? Vou deixar aqui, ó. Bora fazer o doutorado em 3 anos, gente, agora. Agora falta publicar, agora tá fácil. Bem, né? Bem, olha só. Essa é uma das plataformas também que tem ficado muito famosa e ela está saindo cada vez mais versão, chama Consensus, tá? Qual que é a premissa dela? Será será que tem um consenso sobre algum tema? Então, vamos imaginar o seguinte, eu estou com um problema de pesquisa e nesse problema de pesquisa eu quero, por exemplo, descobrir se efetivamente, será que tem textos que acham a mesma coisa? Será que tem texto que há uma certa concordância sobre o achado, por exemplo? Então, ela vai analisar a literatura, como vocês podem ver na tela, ele vai criar um termômetro. Então, imagina o seguinte, ó, eu tenho um problema de pesquisa, se inteligência artificial é melhor educação. Ele vai lá na base do Semantic Scholars, por palavra-chave, por associação, e nesse caso ele achou 10 artigos, porque a minha versão aqui é gratuita. Então, ele vai pegar mais ainda. E ele vai mostrar, olha,
Eu consegui achar essa pesquisa em 5 artigos. Desses 5, 60% deles entendem que é um consenso, em que sim, a inteligência artificial melhora a educação. 40% diz que é possível. Aí você começa a pensar no argumento e vai levar para o teu texto. Ó, alguns autores acham isso, outros autores acham isso. Aí você cria o argumento para dizer, olha, há uma inconsistência na literatura sobre isso. Ponto, você vai lá e posiciona o teu trabalho. O que a gente acabaria fazendo, indo na literatura várias e várias vezes, conseguindo descobrir, esse cara concorda, esse cara discorda, aqui eu consigo fazer isso. Por quê? Se vocês olharem aqui, ó, nesse artigo onde eu estou passando o mouse, ó, ele coloca aqui, ó, a bolinha amarela, possivelmente. Aqui embaixo ele tem uma que é verde, que é yes. Então eu vou conseguir descobrir quais artigos que ele identificou do problema de pesquisa em que ele entende que é sim ou que é não. Eu posso pegar esse artigo e falar, olha, os autores dizem que o conselho da literatura está indo para cá, e aí alguns dizem que talvez é para cá. Ponto. Aí você entra e posiciona qual é a contribuição que você entende. Você, de alguma forma, vai resolver a literatura. É um dos gaps, uma forma de você resolver efetivamente o gap. Aonde que eles estão avançando, tá? E a parte paga está indo muito bem. Quando eu clico, por exemplo, aqui, ó, ele vai começar a fazer classificação de trabalhos. Então, imagina o seguinte, eu quero verificar todas as revisões de literatura sobre uma determinada temática, ponto. Ele vai estar categorizando os artigos da base dele. Eu quero pegar todos os trabalhos, é porque aqui está travado. Mas olha só, estou fazendo um trabalho de meta-análise e eu preciso descobrir toda a população e todo o tamanho da amostra. Ele vai levantar a literatura e já vai ter a tabelinha pronta para você exportar. Nome do artigo, população e a amostra usada. Algo que a gente teria que fazer na mão, entrando em cada um dos artigos. Isso eu consigo salvar e exportar. Uma outra coisa que ele vai fazer, ó, quais são os métodos? Então, se eu quiser mostrar artigos, outras plataformas fazem isso, tá? Mas só para já deixar vocês ligados nessa parte. Uma das partes das leituras em que eu tenho aqui é justamente essa, ou seja, ao invés de eu ficar lendo vários artigos para descobrir quais são os métodos que estão explorando um pouco o meu problema de estilo, meu problema de pesquisa, né, a parte mais teórica, eu posso vir aqui, coloco meu problema de pesquisa e ele vai mostrar para mim quais são os métodos trabalhados. E depois ele vai mostrar aqui, ó, quais são as variáveis de saída, ó, impacto, instrução e aprendizado na educação. Então, se eu tiver sem ideia de variáveis, por exemplo, está aqui, eu sei a variável e sei a referência. Então, eu vou montar minha tabelinha, ó, o artigo do Chen, por exemplo, de 2020, usou a variável tal. Ponto. Eu estou começando a montar o meu texto. Novamente, faria isso na mão? Sim. Só que aqui, imagina, numa busca, o tempo que está me poupando de eu ficar indo e vindo na literatura várias vezes. Tá? O chat aqui. Okay. Sem problema, pessoal. Tá? Bem, então assim, o que essa plataforma, ao meu ver, tem ajudado bastante é isso. Ela está expandindo. Se vocês clicarem, por exemplo, aqui no artigo, ó, aí você vai ver que tá onde eu posso ir, ó, Semantic Scholar. Lá naquela base que eu mostrei para vocês. E aí você, obviamente, você pode entrar e vai ter cada vez mais interação. É como eu falei, essa parte aqui está sendo paga, mas ele vai começar a mapear todos os artigos. Por que isso é super interessante? Ele vai pegar artigos, sei lá, da década, há várias décadas para trás, por exemplo, e está trazendo para você. Então, talvez uma perspectiva é a tendência que a gente passe a ter uma quantidade muito maior de observações nas análises, porque ele varreu a literatura inteira. Não fui eu indo atrás da literatura. Ele foi e levantou esse caso aí, todas as variáveis, tá? Seguindo o fluxo de vocês aí, que eu coloquei no meu PowerPoint depois aí para poder ajudar, essa aqui é a plataforma chamada CSI Space. Se a gente puder confiar ainda na humanidade, de acordo com os criadores dessa plataforma, ela vai ser inteiramente gratuita para sempre. Eu espero que eles mantenham essa palavra e a gente possa adotá-la eternamente. O que ela faz? Lado esquerdo aqui, ó, ela tem algumas ferramentas. Ela vai fazer a sua revisão da literatura, que é o fichamento, é fazer automatizado. Depois você pode bater um papo com o artigo, que é uma lógica do Copilot. Ele vai gerar citação. O que isso quer dizer? Às vezes você está com um artigo lá e você precisa virar APA, virar Harvard, virar Vancouver, virar BNT, blá, 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 ele vai fazer isso.
Uma outra coisa que ele faz também, que é extremamente importante, que é uma lógica de reescrever ou parafrasear. Um exemplo que eu acho que é mais simples para entender essa boa função. Se eu escrevo o meu resumo, e aí meu resumo ficou em 300 palavras, só que para mandar para a revista, mandar para o evento, são 250. E eu não sei vocês, mas eu tenho um problema gigante em cortar a palavra. Eu leio, eu não consigo ver onde que eu vou tirar. Porque parece que eu vou tirar e vai perder. Você vem aqui, pega, manda ele reescrever com 250 palavras. Ah, mas como é que ele vai aprender? Ele já fez um monte de resumo. Ele já está vendo vários resumos disponíveis na literatura com 250. Então ele vai aprender quais são os pontos que ele tem que reforçar ali no texto. Então isso ajuda bastante. Depois eu tenho aqui uma outra plataforma, uma outra opção também que tem sido discutido bastante, é para a gente descobrir se aquele texto foi escrito por homem ou por máquina. Qual que é o potencial? Digamos que de uma escala de 0 a 10 aqui, ele vai ser bom nota 6. Tá? Tem como você dar uma enrolada nele aqui para captar. Só que, algo que eu tenho também conversado com o pessoal é o seguinte, ó. Assim como dentro do ambiente universitário, acadêmico, a gente acaba usando muito ferramentas anti-plágio, pega a dissertação, pega a tese, manda, gera um relatório, você tem que discutir e tal. O que eu tenho acompanhado vai de alguma forma ter uma necessidade agora de eu pegar o meu trabalho, mandar para a plataforma e eu vou ter que discutir qual o percentual que eu vou aceitar e que o texto é de homem ou é da máquina. Porque a máquina vai entrar para me ajudar na discussão. Porque imagina o seguinte, se eu pego parafrasear, que eu posso mostrar para vocês, o parafrasear vai entrar percentual de máquina. Porque eu tinha um parágrafo e ele está reduzindo. Só que, lembra que eu falei para vocês da Emerald? Na diretriz de uso de modelos generativos, que é uma lógica desse, ele está dizendo o seguinte, você não pode ter nada escrito pela IA. A Emerald está com um texto desse tamanho lá nas diretrizes dele. Aí, pô, aí estão sendo exagerados. Aí eu monto a discussão, mas na dúvida, a diretriz dele é não pode. Então, se rodar um software, e aí tem um que chama Originality, dizem que ele acerta 99%, se é homem ou se é máquina, ele vai rodar e falar, poxa, se tiver 1%, ele já vai rejeitar o seu trabalho. Então, como eu falei para vocês, é uma discussão que não tem muito caminho ainda, tem que entender como é que as revistas e nós como autores vão funcionar nesse processo. Vou na primeira aqui, ó, revisão da literatura. O que eu posso fazer? Se eu coloco o meu mouse em cima, tá vendo que tem uma opçãozinha aqui, ó? Vou digitar, por exemplo, Consumer Behavior. Tá vendo quando eu começo a escrever, quando eu paro, ele está rodando? O que ele fez? Se vocês olharem bem aqui em cima, daqui a pouco ele vai alterando, ele vai pegar todos os artigos que ele leram, que o algoritmo leu, na base, e vai descobrir por palavra-chave propostas de pesquisa para você. Por quê? Ele mapeou o artigo. Naquele artigo, ele leu a lacuna e ele leu a limitação do trabalho 170 milhões de vezes. Então, uma das tendências para que a gente comece, por exemplo, a achar problemas de pesquisa pode ser por aqui. Porque ele amarrou, ele leu muito mais. Então, aqui, ó, eu coloquei só uma palavra geral e depois ele fala que isso aqui é legal. Beleza. Quando eu faço isso, o que ele vai fazer? Ele vai lá na base do Semantic Scholars e vai puxar como se fosse um fichamento. Aí a gente volta na discussão. Quanto tempo você gastou para levantar todas as informações do artigo? Nem 1 minuto. Faz isso aqui na mão. Você tem que tirar férias para fazer isso aqui. E aí vem umas discussões. Se vocês olharem para o lado direito aqui, ó, você ainda pode exportar isso aqui. Ó. Por exemplo, os periódicos, alguns na verdade, né, eles têm uma orientação que eles colocam, é a seguinte, eu pego o meu artigo, lá na seção de diferencial teórico, eu coloco uma tabelona, talvez você já tenha visto isso, coloca a descrição de vários artigos, no final você coloca meu estudo, aí fala esse tem, e o seu tem um diferencial. Ponto, a tabela está pronta para você levar para o seu trabalho. E aí vão pensar, né? Tem vários professores e alunos aqui, vão pensar.
Você tem reunião com o seu orientador na segunda-feira, 8 horas da manhã. Aí você falou assim, não, eu vou ler. O seu orientador falou assim, faz levantamento da literatura para a gente discutir segunda-feira. Domingo você chega em casa, toma um banho e fala assim, beleza, vou lá, calculei de pesquisa e gera a tabela. Aí você manda para o seu orientador. Aí o que eu falo para o pessoal? Quando você faz isso com o público que conhece, em 2 perguntas você consegue descobrir se o cara fez isso aqui usando ou se ele leu. A gente tem que pensar um pouco da utilidade disso. Por quê? Na minha visão, eu posso até colocar isso no meu artigo, só que a discussão tem que ser minha. Porque eu vou ter que argumentar essa tabela. Por que essa tabela faz sentido ligado no problema de pesquisa, ligado à minha literatura, ligado à minha proposta de artigo? Essa amarração não é ao Léo. Ela está muito específica nesse contexto. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Cada coluna dessa, ele leu esse artigo. Nesse caso, ele tem até o PDF, Insight. Lembra que eu falei da Logic Machine Learning? Pô, legal o que ele fez. Eu vou lá e dou recompensa para ele, digo que está certo. Depois, quando eu venho para cá, vou jogar isso aqui para cá. Está certinho do lado, ó. Ele vai lendo o artigo e vai trazendo todas as informações que eu quero. Se eu levo até o final, eu tenho todas as informações, só que qual que é o problema daqui? Não são os meus artigos. São os artigos que ele acha que tem aderência. Então, se de repente eu não tiver nenhum artigo, se ainda estiver apanhando um pouquinho com essa lógica, pode ser um caminho de você, inclusive, encontrar literatura. Algumas limitações dessa base. Você não vai encontrar artigo muito recente, salvo exceções. Então, pode ser um problema, entre aspas, ser trabalhado. Mas, poxa, esse CSV aqui eu acho que é desumano, assim, porque, novamente, isso aqui é o Excel que a gente fazia na mão. Isso aqui é jogar a história da formação de pesquisador. A gente gastou 1 minuto para achar o problema de pesquisa, que ele, inclusive, achou o meu problema de pesquisa, para ele montar a tabela e eu exportar e eu poder usar isso, publicar isso. Então, é meio complicado. Bem, o que eu posso fazer aqui, ó? Tá vendo esse artigo? Eu quero bater um papo sobre ele ainda. Ó. Clico aqui em Copilot. Mesma lógica do nosso amigo ChatGPT. Ele vai pegando as perguntas que as pessoas mais fazem e colocam aqui. Então, olha, qual que é nesse artigo direção de pesquisa futura? Aí é uma lógica de Copilot, ou seja, de interação homem-máquina. Eu faço pergunta e ele me responde em relação àquele artigo. Então, veja, eu fiz a revisão da literatura, eu tenho a tabela, e eu vou começar a interagir com a máquina para ele mostrar, por exemplo, se esse artigo eu vou ou não parar e jogar no meu. Vou buscar o PDF dele, por exemplo. Então eu posso começar a fazer toda a interação aqui. Ah, isso eu não gostei, então troca, eu quero esse agora. Ponto. Ele vai respondendo, eu vou fazendo interação com ele. É um pouco daquele filtro que eu falei para vocês. Aqui, de alguma forma, eu vou fazendo um delineamento do que eu vou parar para ler. Só que, muitas vezes, até quando a gente está tentando entender uma determinada área, a gente apanha para achar referência. Eu posso achar os principais. Gostei desse, eu vou nem aqui em cima, ó, vou lá e coloco como favorito. Vou fazer a minha bibliotequinha. Ele está lendo, depois eu vou mergulhar naquele texto. Então, essa é uma lógica de Copilot. Uma outra perspectiva que ele faz, como eu falei para vocês aqui, ó, é parafrasear, que é reescrever. Vou pegar um texto que é dele aqui, só para facilitar. O que ele faz? Ó? Persona, acadêmico, fluente, formal, parará. E aqui é o tamanho. Eu quero que fique menor, mesmo tamanho, ou expanda. Vou colocar pequeno. E aí, eu quero que varie pouco ou varie muito? Eu vou mandar ele parafrasear. Ele vai reescrever as mesmas coisas. Ponto, tá aí. Então, imagina o seguinte, você terminou de escrever teu texto e você acha que determinada seção não está clara. Traz para cá, ele vai organizar. E aí eu clico aqui, ó, detecção de AI. Ele vai fazer uma avaliação. Nesse caso, ó, ele diz que 67% desse texto aqui foi escrito com o uso de inteligência artificial. Aí começa a discussão. Poxa, então quer dizer que para a revista eu vou mandar o que eu escrevi, depois eu mando o que a IA veio e complementou. Aí depois ele faz uma comparação, não sei. Mas aqui, ó, 67%. Isso, obviamente, por que está alto? Porque eu já peguei inicialmente o texto dele, tá, pessoal? Depois faça um exemplo. Pega o artigo de vocês aí, um resumo que vocês têm fácil aí, joga para cá, você vai ver que, obviamente, vai ser mais baixo. Ele está mais alto porque eu peguei dele mesmo, tá? E é isso. Então, aqui eu consigo pegar
revisão da literatura, consigo conversar. Aí você pode perguntar assim, tá, eu tenho um artigo, tá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer login aqui, só para você entender. Ao fazer o login, eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem limpar aquela base que eu falei para vocês, que todo mundo tem dentro da nossa máquina. Quando eu entro aqui, ó, eu vou fazendo, se quer só um exemplo, eu vou pegando os meus artigos. Então, eu vou pegar esse artigo e esse artigo. Eu quero que ele leia meu artigo aí e fale as conclusões dos artigos que eu coloquei. Ponto. Lembra, o que mudou de antes para cá? Antes era a base dele, Semantic Scholars. Agora é minha base do PDF, meu orientador mandou os artigos para ler. Eu achei alguns artigos lá na minha busca do Web of Science. Ele está lendo esses artigos todos para mim aqui. Entenderam a diferença? PDF, internet e os meus. Mas ele faz a mesma análise. E o que pode ser interessante nesse caso? Vou clicar nesse artigo. É para mim, um dos pontos mais bacanas. É um artigo, legal. Vocês estão vendo aqui onde eu estou passando o mouse, ó. Explicação da matemática e da tabela. Estou lendo o artigo. Opa, tem uma tabela aqui, eu não consegui entender. Vou selecionar. Clico aqui e seleciono. O que ele vai fazer? Ele vai ler e interpretar a tabela qualquer. Então, você está com um artigo lá que você não entendeu as equações, você não entendeu o beta, não entendeu o whatever. Vem cá, sobe o artigo, seleciona. E como é que ele está fazendo isso? Ele leu o artigo. E ele vai pegar trechos que estão próximos à explicação. E aí ele vai falar, olha, essa tabela está dizendo que esse insight é o seu relevante resultado e essa é a conclusão que você pode tirar. Ponto. Então, ele te ajuda a ler também dessa forma. Basicamente, vir aqui, ó, explicar matemática e tabela, e aqui tem a orientação. Todas as plataformas, assim, pessoal, 100% gratuitas, para mim é uma das melhores, assim, daqui dá para fazer muita coisa. Muita, muita, muita coisa. Ok? Dúvidas? Estão caindo mais lágrimas aí ou já todo mundo já superou? Tranquilos, tranquilos? Muitas. Muitas. Muitos, né? A Lenita falou que só rola. Bem, qual que está aqui no roteirinho para vocês? Agora é o Research. Ó, eu vou abrir uma outra aqui. Tem que fazer um login de novo. Peraí. Bem, o que essa plataforma faz também, ela é totalmente gratuita, tá? É uma plataforma chamada, deixa eu até colocar antes aqui, ó, que é essa aqui, chamada de Research Rabbit. O que ela faz? Revisão sistemática da literatura. Lá eu tinha as informações dos artigos. Aqui eu vou avaliar a rede delas, como é que elas se conectam. E aqui eu posso explorar os artigos. Pode ver que aqui ele pede até doação. De acordo com os caras criadores, eles nunca vão cobrar. Vão confiar nas pessoas e que realmente não vai chegar nessa fase. Nesse caso, vocês olharem para o lado esquerdo aqui da tela, importado o Zotero. Como eu falei, várias plataformas de IA se conectam melhor com o Zotero. O Zotero é o equivalente ao Mendeley, é o equivalente ao EndNote. Pego meus arquivos, minha base de artigos, jogo para lá, e aí eu consigo fazer essas interações aqui. O que eu fiz aqui? Um exemplo. Peguei uma base e subi, nesse caso aqui, ó, 97 artigos. E esse, só para vocês entenderem o fluxo que foi feito. Entrei na Web of Science, coloquei a palavra-chave, coloquei meu filtro, usei meus operadores booleanos, blá, 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 e gerou 97 artigos. Peguei esses artigos e importei pelo Zotero. Aí eu vim no Research Rabbit e importei o Zotero. Tá aqui os seus dados. Aí ele fez isso aqui, ó. Bom, tá tudo aqui. Beleza. Ao fazer isso, automaticamente aqui, onde eu estou com o mouse, ó, ele cria uma coluna analisando o que eu acabou de importar. Então eu tenho aqui, ó, em relação a esse artigo, ele já achou na base dele mais 1184 similares, como palavra-chave e referências. Vão ver que no gráfico aqui, uma bolinha está ligada a outra com tracinhos. Quer dizer o seguinte, esse artigo citou esse.
que é uma lógica de rede. Ele descobriu dele também, 86 artigos foram anteriores a ele. Lembra que eu falei para vocês lá, que eu brinquei do estado da arte? Aqui, de repente, eu consigo ter mais facilidade para descobrir quem veio antes e quem veio depois. O fluxo histórico daquilo lá. E ele descobriu que depois desses meus artigos, já tiveram mais 264 com a mesma perspectiva. Qual que é, entre aspas, a limitação? Como nesse caso estão os meus artigos, se eu tiver pego, obviamente, mais recente de 2023, ele vai pegar. Só que aí ele está indo lá no Semantic buscar. Pode ser que ele não pegue os mais atuais. Tá? Então, vou clicar aqui, por exemplo, eu quero esse artigo aqui, o primeiro. E vai gerar algumas coisinhas. E aí, achei esse artigo, ele tem similares. Para vocês entenderem o que ele vai fazer. Essas bolinhas que estão aqui, vai mostrar esse artigo citou esse, citou esse, então está tudo ligado aqui. Então eu sei como é que foi. Se eu venho aqui em cima, ó, timeline, ele vai mostrar uma lógica de quem veio antes e quem veio depois. Aí você pode pensar no seguinte, pega esses artigos, vai lá no SciSpace, que a gente acabou de ver, manda ele colocar o principal achado. Aí eu faço uma evolução histórica da literatura. 98 achou isso, 2003 achou isso, blá, 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 no final eu tenho o estado da arte pronto. Aí o filtro, deixa eu jogar meu negócio para cá. Eu posso vir aqui, a relevância. Eu quero que estejam mais citados, por exemplo. Organiza aí para mim por citação. Ponto. Aí eu vou discutir, são seminais, blá, blá, blá. Então é o primeiro contexto a ser feito. Então, voltando aqui em rede. Cada artigo desse aqui, esse cara citou esse, aí se eu clico nele, vocês olharem para o lado de cá, ele vai inclusive mostrando os artigos. E cada vez que eu abro, ele refaz a análise. Ele busca similares, busca referência, busca citação e vai fazendo todo o fluxo para você entender a literatura. Então aqui dá para você se divertir horrores, você vai ficar apertando as bolinhas para cá e para lá e você vai descobrir quem fez as coisas. Algo que eu sugeri até outro dia, conversando com alguns alunos aqui numa disciplina. Eu acho que essa plataforma ela tem um potencial bacana de descobrir autor para fazer rede. Até está comentando com o aluno que até para quem quiser fazer um sanduíche. Por quê? Aqui está organizado, por exemplo, esse aqui é o mais citado. Deixa eu tirar esse paper aqui. Pronto, ó. Esse aqui é o mais citado. Tá vendo que como ele é o mais citado, tem vários artigos que estão próximos a ele aqui, ó. Esse aqui é de 98, tem para lá. O que isso quer dizer? Às vezes, para a gente conseguir fazer um contato, por exemplo, com um pesquisador mais top da área, eu não consigo chegar nele. Mas aqui eu posso descobrir quem está na rede dele. Como é que eu sei que está na rede dele? Citação. Você está trabalhando no grupo de pesquisa, eu cito o cara que eu estou. Você acaba fazendo isso, que os trabalhos são complementares. Então aqui, importa a tua área, por exemplo, importa o teu tema, e começa a descobrir, poxa, esse cara está aqui. Pô, mas olha, você começa a te dar um zoom aqui. Aí você pode começar a descobrir, por exemplo, nos trabalhos, esse cara está sempre citando esse. Fala, pô, legal, não vou chegar nesse aqui, mas vou tentar chegar num desses aqui. Aí você pode começar, por exemplo, a mapear um pouquinho mais uma perspectiva de autores. Pode ajudar também. Então, eu posso trabalhar nessa ferramenta com a visão da literatura, trabalhando com mapas, tentando entender quem vem antes, quem vem depois, isso. E, obviamente, ainda tem essa perspectiva de analisar especificamente. Vocês vierem aqui, ó, eu estou com o mouse, explorar a pessoa. Aí ele pega os autores, ó. Como é que eles estão conectados. Quanto mais forte, quanto maior for esse traço, mais trabalho, mais citação tem um do outro. Então, esse cara aqui, por exemplo, ele está muito perto desse cara, ele é o mesmo, mas esse aqui, ó, tem uma rede aqui, ó. Aí você fala, pô, esse cara eu não vou chegar, mas esse aqui está na universidade talvez de menor porte ainda. Vou tentar chegar nesse cara porque ele está ligado lá em cima. Então, você pode trabalhar aqui dentro, tanto numa perspectiva geral, de trabalhos, obviamente, mas também numa perspectiva mais específica de autores. Ok? Eu mostrei. Estou carregando ainda. Perguntas? Dúvidas?
Ah, uma das ferramentas que cresceu bastante mais recentemente é essa plataforma aqui chamada de Elicit, tá? Também ela começou totalmente despretensiosa, de repente ela virou um fenômeno e agora ela tem aqui, ó, se vocês enxergarem, deixa eu até abrir aqui. Ela tem ela tem um volume, ó, ela tem a versão antiga, Agora vai ter o quê? mas aqui ela tem uma versão que como é que ela funciona? Ela é paga da seguinte forma: ela não tem assinatura, você compra crédito. Eu quero ler 150 artigos. Aí você compra o equivalente ao processamento da máquina dele para ler 150 artigos. É diferente. Então você vai pagar centavos. Quanto mais você usar a plataforma na leitura, mais você paga. Mas aí ele ganha em escala, né? Então fica até mais acessível a estratégia que eles estão usando. Na versão anterior, nessa aqui, também está no endereço lá para vocês. Se vocês forem aqui, ó, eu já estou com o mouse em tasks, tarefas, para mim é uma das melhores coisas. Olha que legal. Eu posso pedir para ele explorar pesquisas da literatura. Acho que tem que, não sei se é nessa tela, deixa eu ver na outra aqui. Só para evidenciar um argumento meu aqui. Ó. Olha só. Vocês acham que ele aprendeu direitinho? A sugestão dele, as recomendações dele, vem de uma base de 175 milhões de papers. Não dá para competir. Então, beleza. O que ele faz? Ó? Eu posso fazer um brainstorm de pergunta de pesquisa. Eu coloco a minha e ele vai dando sugestão. Ele vai me ajudando a nivelar. Ah, mas de onde ele tira isso? Da cabeça dele? 175 milhões. Ele pode me ajudar aqui, ó, a criar variáveis a serem manipuladas, hipóteses e questionários também. Quais são as variáveis dependentes usadas no estudo, por exemplo? É gerar uma tabela. Aqui ele pode escrever também, ele reescreve também. Aí tem uma série de opções aqui, ó, poucas pessoas usam, mas vale muito a pena. Várias coisinhas para você começar a ter sugestões dele a partir da literatura. Mas o que eu vou dar o exemplo é essa aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, brainstorm. Ver se ele carrega. Às vezes ele demora para ele dar do acesso a essa parte que ainda é aberta. Vou tentar uma outra aqui também, enquanto ele demora. Bem, o que ele vai abrir, é aproveitar e mencionar também algo com vocês. Todas as plataformas que eu passei com vocês até agora, ela tem sempre aquele campinho de busca. Sempre quando vocês forem trabalhar com essas ferramentas de IA, todas aceitam a lógica de operadores booleanos. Para vocês lembrarem, and, or, not, entre aspas, asterisco, daquele customização que a gente usa. Então, se vocês quiserem, de repente, trabalhar com uma perspectiva mais exploratória, às vezes vale a pena, tá? Customiza lá. Eu quero isso e não quero aquilo. Então, o filtro, que, por exemplo, como eu coloquei lá de exemplo, Consumer Behavior, que é um mundo, eu vou começar e colocar, eu quero Consumer Behavior mais alguma coisa, eu quero Consumer Behavior not, blá, blá, blá. É o que a gente aprende para trabalhar com Web of Science, Scopus, a lógica de operador booleano para conseguir fazer esse processo aqui. Tá? Aí tá vendo como essa parte aqui é totalmente aberta, que é gratuita, o processamento pode demorar um pouquinho mais. Mas o que essa plataforma faz? Tá? A antiga também faz isso muito bem. Assim como no anterior, quando eu falei para vocês ali do Space, eu também posso colocar meu problema de pesquisa e ele vai montar aquela mesma tabelinha que eu mostrei para vocês, da revisão da literatura. Artigo, limitação e tal. E aqui também é a plataforma em que eu posso fazer o upload. Eu pego a minha base, pego aqueles artigos que estão escondidos na minha máquina e eu vou subir essas informações aqui para minha plataforma também. O que ele faz muito bem, que está aqui ó, no módulo novo, o que mudou, tá? Acho que é interessante fazer esse comentário antes e depois. A versão que está aberta ao grande público usa o algoritmo do ChatGPT 3 e agora o do ChatGPT 4. Então ele está amarrado em muito mais coisa. Então eu posso extrair, e uma das coisas que o pessoal tem elogiado muito, aqui, ó,
lista de conceitos. Ele vai pegar a literatura, e aí você pode subir seu PDF, ele vai, a partir do seu PDF, te ajudar a criar um conceito. E aí vocês colocam então, um zoom aqui, ó, tá vendo? Deixa eu pôr o mouse, tem umas moedinhas, tá, para cá, você vai usar entre 500 e 1.500 créditos para fazer o trabalho desse aqui. Aí você vai lá e compra crédito, como se fosse um cartãozinho de recarga aqui para fazer o processo. E aqui é a mesma coisa. Extrair informação do PDF, ou eu posso, nesse caso aqui, achar artigo também. Tá? Então, de maneira geral, as plataformas acabam tendo total similaridade para a gente conseguir operacionalizar. Das plataformas que eu mostrei para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui. Opa, compartilhar a tela errada, peraí. Pronto. Novamente, pessoal, o objetivo de forma nenhuma é tirar o nosso trabalho, mas facilitar. Então, essa primeira plataforma que eu mostrei para vocês, que é a Scholars, ela vai ler os artigos e vai resumir. O que eu acho muito legal, que eu já fiz. Tem algumas editoras, como o Elsevier, por exemplo, quando a gente faz submissão de artigo, eu preciso fazer aqui os highlights. Eu mando meu artigo e eu ainda preciso mandar os highlights. E às vezes você está sem inspiração. Então o que eu já fiz? Eu subi o artigo que eu tinha escrito, mandei ele gerar os highlights, naquela opçãozinha que eu mostrei para vocês. Então ele vai pegar os highlights baseado na literatura. Tá? Então pode ser também um caminho que eu uso. O lateral é o que eu falei para vocês, de repente subir os artigos de vocês. Acho que ele lê, acho que 100 artigos, uma coisa assim, no gratuito. Depois, obviamente, tem que ser pago, mas ele te ajuda a colocar um ambiente, um workspace de pesquisa. Tá? Então, como eu falei, você cria a categoria e organiza. O consensus eu acho muito legal para conseguir fazer primeiro esse mapeamento da literatura e você posicionar em oportunidades, criar argumento de que a literatura tem gente que concorda ou discorda, e também vai te ajudar com o formato de pesquisa. E como eu mostrei, o módulo pago já começa a ter mais elementos. O Space, para mim, é um dos melhores, gratuito. Aqui eu posso escrever, posso ir da literatura, ele pode me ajudar a entender matemática e tabela. O Research Rabbit, gratuito também, para trabalhar com as temáticas da literatura, ele tem concorrentes diretos aí, que chama Litmaps e o Connected Papers, então tá nesse material, no link que eu passei para vocês. Tem mais customizações ali, o que vai mudar, obviamente, a profundidade da análise. E tem o Elicit, que para mim é um dos melhores para você customizar, tanto da literatura, como também daquilo que efetivamente você fez até então. E claro, eu coloquei para vocês ali como título de ajuda, deixa eu até abrir aqui. Deixa eu só achar. Que na prática a gente acaba usando, né, literalmente o nosso amigo ChatGPT para tudo. Mas eu estava disponível para vocês ali também naquele site. Deixa eu só, estou um monte de coisa aberta aqui. Tem alguns prompts em que, lendo pesquisa de cá, pesquisa de lá, eu fui montando uma proposta aqui de prompt. Deixa eu só pegar o meu aqui. Para vocês poderem depois usar também. Compartilhar de novo. Então, um dos documentos, pessoal, que está ali para vocês, esse aqui, tá? Que é uma lógica de prompt. Tá? O que isso quer dizer? Para quem já usou o ChatGPT, eu particularmente gosto de usar o ChatGPT muito mais para uma perspectiva perspectiva exploratória. Tá? Eu não quero que ele mostre ciência porque ele não sabe, mas olha só, obviamente pode ajustar a área de vocês. Então, o que é marketing? Como é que afeta a firma? O que é marketing analytics? Tenta me dar algumas definições. Depois ele pode criar uma tabela também, se vocês quiserem. Depois você pode pedir aqui embaixo, ó, quais são escalas que você pode fazer. É aqui embaixo. Hipótese. Então, ele vai te ajudar a explorar termos. Né? Eu sempre sugiro, por exemplo, está estudando alguma coisa e tecnicamente ou conceitualmente ela não está clara,
pode ajudar vocês, o ChatGPT, a organizar, mas ele não vai ter referência. Se quiser referência, como eu mostrei ali na pergunta do Peterson, a Perplexity ajuda mais nesse balanço aí, nesse contexto, tá? Mas aqui é só para vocês, fica como sugestão, quebrando a cabeça aí, pesquisando coisas que funcionam ou não. Aqui tem um roteirinho para vocês poderem fazer pesquisas no ChatGPT. Novamente, exploratório, não vai te dar nenhuma referência correta. Mas ideia de script para usar, ideia de hipótese, ideia de técnica de análise, tudo isso ele faz direitinho, dá para ajudar também aí como elemento de busca, tá bom? Bem, pessoal, estou à disposição de vocês. Dúvidas, perguntas em que eu possa ajudar, estou à disposição. Ricardo, excelente, né? Assim, muita coisa que você falou, eu não conhecia mais da metade, eu não tinha nem noção, mas excelente. Vendo aqui os comentários do pessoal que está participando, muito, muito bom mesmo. Queria te fazer uma pergunta, dentro da sua experiência, quais são o que você entende que são os maiores cuidados que você pensa que nós, pesquisadores, devemos ter ao usar essas ferramentas para gerar a nossa publicação, né? Que às vezes no primeiro momento de fazer uma busca exploratória, o cuidado é até menor, né? Não sei se você concorda ou discorda, eu acredito que seja um pouco menor. Mas pensando num trabalho específico, eu quero fazer um estudo, e o que você entende que seria os cuidados que a gente deveria ter, por favor? Eu acho que o cuidado é não deixar com que ele faça o nosso trabalho. É simples, mas por que eu acho que o ChatGPT pode virar um grande problema? Dele fazer a gente não questionar o que está sendo feito. Uhum. O que talvez ali, não sei se você concorda comigo, André, que é assim, qual que é o problema que a gente tem? Não está claro os limites do uso ainda em pesquisa. Então isso eu vejo como um problema para todo mundo, para professor, para orientador, para banca, para universidade, enfim, porque a gente não sabe o que. Entendeu? Eu mostrei um pouquinho de ferramenta, ainda tem um monte que está solto por aí. E se estiver sendo usado? Então, o meu cuidado que eu vejo é, use novamente, tenta usar a IA como meio para ler artigo mais rápido, para fazer a revisão da literatura, para você conseguir descobrir artigos mais relevantes, você poder descobrir artigo, mas não para ele fazer o seu trabalho. Eu vou mostrar uma aqui, até a gente está conversando, eu lembrei dela agora. É isso que eu E, pensei mesmo. Eu acho que assim, para identificar trabalho, para fazer as redes, né, para saber, exato. igual aquela parte que você mostrou de fazer um histórico, né, algo longitudinal, para É facilitar isso. o nosso trabalho, é fantástico, né? Olha só, essa aqui, compartilhando, essa aqui, deixa eu até colocar o nome dele aqui ao lado, só para vocês conhecerem. Essa aqui, ó. Essa plataforma é chamada Jenny. Tá? É uma das plataformas mais robustas para escrever trabalho científico. Então, olha o que ela faz. Veja só. Eu venho aqui, crio um documento e coloco, por exemplo, uma ideia de um trabalho que eu quero. E aí ele vai, inclusive, aqui, ó, a colocar, inclusive, uma proposta de sessão. E aí ele vai fazer a introdução. Aí ele terminou aqui, aí eu vou e digito aqui, ó. Tá vendo o tab? Deixa Uhum. eu dar um exemplo aqui. Ó, digitei o tab e começou a montar o texto. Ó. Aí chegou até aqui, eu concordo. Aí eu vou colocar ponto. Aí ele está indo na base dele e está fazendo atualização lá, está escrevendo texto para mim. Olha lá, Que não loucura. para não, só vou dando a seta. Aí você fala, tá, mas e a referência? Eu pego esse trecho, aqui onde eu estou em citar, e clico. Ele vai procurar na base Que aonde dá tem suporte. que trabalho que dá suporte. Eu venho aqui e falo, esse aqui ficou legal, hein? Ah, mas esse aqui está melhor. Essa não é a citação. Ponto. Está aqui a citação. E ali embaixo ele vai lá e coloca a citação para você. Então, assim,
é o que a gente está falando, qual que é o problema? Achar que isso aqui vai gerar um trabalho. Vai. Mas aí é correto fazer tudo aqui? Que eu acho, às vezes a gente está escrevendo, tem hora que a gente trava. De repente vem aqui para ele dar uma linha de raciocínio, é melhor, sabe? Vai aqui, faz um teste, nossa, que legal, acho que é interessante, dá para puxar e fazer um contraponto. E aí você mergulha. O que me preocupa muito hoje com o uso de IA é isso, assim, é a gente querer encurtar caminho. Uhum. Então, novamente, assim, a brincadeira que eu faço, eu acho que vai acontecer isso com muita frequência, ele vai começar a chegar em congresso em que o trabalho do cara é muito bom escrito. E na hora dele defender o trabalho, não vai conseguir. Porque não adianta, ele não vai ter o ponto chat GPT falando o Não. que está no texto lá. Esquece, ele tem que começar, ele tem que conseguir comprar o argumento do que ele escreveu. E aí é tempo de leitura, Uhum. não é pergunta de chat. É o tempo que você leu, é como é que você amarrou. E aí isso me permite até uma adição. Acho que o grande desafio, eu comentei com a professora Patrícia Guarnieri, que vai assumir a direção de comunicação, né, de publicação científica da ANPAD, conversando com ela, eu falei, olha, assim como a ANPAD, por exemplo, fez aquele manual de boas práticas que os programas adotam, tinha que ter um também de uso de IA. Eu acho que para dar um rumo para os programas. Olha, uma sugestão para amarrar, para a gente entender como é que usa. Porque senão vai ser um desespero. Daqui a pouco pode, não pode. E aí só vai virar confusão. Quem sabe a gente não tenta construir um nosso aqui, a gente faz junto com a UFG, inclusive, e, Eu acho que é né, importante. Até vamos, porque, até para os alunos também, né? Para saber sim, assim, o que eu não posso. Igual, por exemplo, quando eu li da Emerald, eu achei forte. Falei, caramba, eu só posso. Ah, acho que eu não mostrei a outra aqui, ó. Essa aqui também eu achei um crime quando eu descobri. Intellectual. Para vocês entenderem como. Se a gente quiser enrolar na vida, a gente consegue, né? Por isso que é perigoso. Essa aqui, ó. Carregando. Essa aqui é Intellectus Estatística que eu falei para vocês, ó. Se você pegar o tal banco de dados e colocar aqui, é maluquice isso. Ele vai pegar a tua base, ele vai gerar os algoritmos, vai gerar a tabela, vai escrever sobre a tabela, vai interpretar o resultado. isso. Aí, sim, eu estou no nível de maturidade como pesquisador, em que eu preciso confirmar algumas coisas, estou tirando dúvida, aí eu acho que a IA é o caminho. Poxa, eu escrevi e estou com dificuldade, nesse caso aqui, só um exemplo, né? Poxa, eu estou com dificuldade de conseguir explicar melhor tal análise aqui. Poxa, legal a ferramenta. Porque ele trabalhou, ele analisou outro artigo e falou, olha, uma discussão, uma classificação é essa, senão eu acho que a gente vai ter problema. Aí perde a base, né? Perde Exatamente, que é um processo, exatamente, um é, processo de conhecimento. Ricardo, tá me justamente. ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Mas assim, como é que você dá a base para ele? Mas você tem que falar o que que é variável dependente, o que que não é, não é? Na verdade é o seguinte, você vai ter que setar o que você entende que é variável dependente, mas tem Ah, modelo que tá. você não tem variável dependente. Se você quiser que ele faça fatorial, por exemplo, ele vai achar sozinho. Ele vai buscar Então as ele relações. vai cruzar tudo com tudo. Exatamente. E vai Nossa, dar que sugestão de delícia. pesquisa. E aí, o que é bacana nela, né? Eu fiz o trial dele, eu não tive coragem de pegar, não, porque eu acho que já passando do limite aqui. Mas o que ele faz? Quando ele sobe a base, cara, imagina assim, uma tabela de regressão. Tem lá coeficiente, o teste T e a significância, para ficar mais fácil. Cara, ele Hum, discute tudo. Aí discute o pressuposto, discute a interpretação. Aí cara, fala, olha, se você fizesse modelo com logaritmo, você pode interpretar percentual que seria assim. Fala, cara, para, senão eu não vou aprender. Que É isso que Se a loucura. gente ela continuar faz. dando poder para esses caras, daqui a pouco eles substituem a gente mesmo, esses Mas sites, né? não, exato. Só que aí Mas, assim, agora, você vai Carol, pensar, isso eu acho que foi até uma preocupação. Eu conversei com o professor André, o professor Ricardo, né, a gente estava lá no encontro do ENAPAD, e muito sobre AI em marketing. AI em marketing, eu percebi que as outras áreas até não estavam comentando tanto, ou bem menos que a gente. Nós estamos muito preocupados com isso. Eu acho que isso faz até a gente refletir um pouquinho, né? A substituição de uma máquina pelo processo do pesquisador. Daqui a pouco, se a máquina resolver tudo, né, Carol? Vai lá e resolve toda a parte da metodologia, que é os trabalhos, tanto de tese quanto de mestrado, os mais carregados. Daqui a pouco, qual é o papel do pesquisador, então?
né? Eu acho que a gente precisa refletir, e é bom saber disso que a Amparo já vai estar providenciando alguma coisa, porque fica muito assim, como é que a gente vai analisar os trabalhos, né, do congresso? Né? Vamos certificar todo mundo? Qual é a percentual? Eu acho que é uma preocupação muito válida, até pelo próprias palestras que a gente teve, né, dessa reflexão de trazer isso para uma sala de aula. O uso do chat é maravilhoso, é bom. Na graduação, o povo já ficou maluco com isso, né? Vamos começar que não é só mestrando e doutorando, na graduação o pessoal já está querendo que já faça TCC, já faça os trabalhos, já resolve tudo. O chat é um milagre, né? Então, eu acho que é uma preocupação importante, porque também tem o conhecimento, igual você falou, o aprendizado, ele está indo assim, se tudo a máquina resolver, eu não vou aprender nunca nada, eu não vou Aprendizado definir. fica raso, né? É bom Ô, saber disso. Ricardo, mais uma curiosidade. Vamos lá. Você sabe se tem algum programa que tem um Ricardo como assessorando o programa? Uma pessoa com um perfil Então, desse? cara, Já tem isso? tem sim, tem, porque você pode customizar o chatbot. Então, Aí eu posso então, falar por. Então, o que eu imagino é o seguinte: onde que tá, como é que está evoluindo a rede generativa, né? Porque assim, o que a gente tem chat GPT ela não é novidade, novidade para o grande público. As empresas já usam isso há mais tempo. isso. Ela vai aprendendo com persona. Então, imagina o seguinte: primeira coisa, sou professor universitário. Ele vai lá na base dele, separa todo mundo que é professor universitário e põe aqui. Da área de marketing. Aí ele vai funilando o processo. Da área de marketing, eu quero que você elabore um plano de ensino. Você dando essas características, você vai direcionando o chat. E aí você cria uma pessoa. Exemplo, algo que eu faço bastante. Eu tenho que escrever um texto em inglês, eu ponho no chat GPT, que eu gosto de colocar em vários locais, porque cada um escreve de um jeito, não adianta. E fala assim, haja como uma especialista em língua inglesa com experiência científica, por exemplo. Ele vai revisar meu texto. Então, assim, ele vai pensar do jeito que eu quiser. Não, mas assim, agora, além disso, por exemplo, vamos pegar o nosso PPGA, tá certo? Eu acredito que futuramente nós temos que ter uma pessoa ligada ao André, ao futuro coordenador, que vai apoiar todos os alunos nessa metodologia. Porque assim, Uhum. isso tem que ser como fosse, olha, você vai trabalhar com marketing, então, ó, o seu kit é esse, tó, puf, entendeu? Até Então para nós dar os temos, limites também, né? Eu acho que, De Peterson, vai até uso. eu acho que mais do que isso, vai nas mudanças das disciplinas de metodologia isso, científica. isso, isso. Mas assim, nós temos que ter, por exemplo, antigamente eu estava falando com o Zé Eduardo, falei, Zé, nós temos que ter um cara que apoie todos os alunos no Quant. Olha, eu estou com problema no Quant, procura o técnico administrativo, que é o estatístico ligado que ele vai te ajudar. Hoje o Zé e outras pessoas fazem isso, o próprio André conhece muito Quant, né? Mas nós temos que ter alguém na estrutura que vai apoiar metodologicamente essa turma toda que está aqui. Não é? Porque assim, a curva de aprendizagem que eu tenho nesse negócio aí vai demorar um tempo, não é? Agora, eu chego para o Ricardo, por exemplo, estou te usando, tá, Ricardo, eu tenho esse Claro, problema de claro. pesquisa. Meia hora depois o artigo está pronto. Então, mas foi um ponto que eu coloquei, por isso que eu acho que a É, flexão é bacana, porque assim, os grandes centros universitários têm dinheiro, isso, então eles vão ter acesso às plataformas. Então, o que a gente está demorando fazendo gratuito, o cara entra lá no e-mail institucional dele, ele tem um menu de opções. Como você falou, às vezes a gente não tem estrutura para fazer, mas o cara tem um menu que está tudo pago, e aí ele está anos na frente, a gente vai conseguir chegar nunca nisso. isso. Agora é uma grana também de dinheiro. Tem um artigo da Nexus que fala que o problema de uso de IA em pesquisa que é o poder econômico, vai ficar na mão de poucos ambientes. Com certeza. Exatamente. Simples assim. Simples assim. Aí você A pega esses gente, caras que são bam assim, os caras não só têm uma equipe de pós-doc trabalhando com docs, para eles tem uma equipe de apoio. Exatamente. mas eu entendo que hoje, né, nesse bate-papo, Ricardo, seu, acho que abriu muitas possibilidades para a gente, né, de entender, de facilitar e de fazer esse caminho ético que você veio discutindo, né, tangenciando aí a sua fala conosco, né? Então tem muito a agradecer. Eu acho que são muitas possibilidades de, como você ressaltou em algumas vezes, né,
de agilizar o nosso trabalho, né? De agilizar o nosso trabalho, de em vez de você ficar 3 semanas, eu vou ficar menos tempo, 2 dias, mas tendo ainda o olhar do pesquisador, né? Acho que isso é um ponto que é essencial, até para a gente, quando a gente pensa em inteligência artificial tem um passado, né? Por favor, você me corrija se a minha análise estiver Claro, errada, claro. e você domina muito mais isso. Mas até onde que eu entendo, a inteligência artificial ela está analisando o que foi, não é nem ontem, é um pouquinho antes de ontem que ainda não foi totalmente armazenado. Então, nós aqui, até para a gente entender qual que é o limite da máquina e qual que é o limite do homem e qual que é o limite do pesquisador, da pesquisadora, é o que eu vou trazer de novo. Eu acho que a grande revolução que tem, se a gente pensa, por exemplo, né, nos anos 90, a gente tem aqui, né, o Valdir. Você conheceu o Valdir, Ricardo? Não sei se você conheceu. É um dos decanos, ele até aposentou aqui. A Dayana foi aluna dele, conta histórias Então, a Daiane foi memoráveis aluna dele. dele. Aí o Valdir, a dissertação dele, a tese dele, ele fazia indo na biblioteca, chegando lá, pedindo artigo para vir de fora e tudo. A minha dissertação, a minha tese, a sua dissertação, a sua tese, a gente já fez com a internet de encontrar, ter os artigos aqui na nossa máquina, então ter facilidade de acesso aos artigos. Então eu enxergo, eu não sei se eu estou sendo, se eu tiver, por favor, você vai me corrigindo, cara. Claro, claro. Né? Eu acho que é mais uma evolução nesse processo, e em nenhum momento a gente ainda, pelo menos, está falando a substituição, apesar de existirem ferramentas para isso, como existiam outras ferramentas, né? A gente sabe de casos de pessoas que tentaram comprar dissertação para outra pessoa fazer, é o que, né, você faria, né? Mas assim, ainda, né, a máquina ainda ela enxerga o ontem ou um pouquinho para trás até do ontem. O nosso papel é saber utilizar isso de uma maneira bacana para evoluir a pesquisa, né, evoluir a ciência onde que a gente está ali. De novo, lá o Valdir, gente, era isso, era no papel. Ele pedia, demorava 20, 25 dias para chegar, né, quando tinha acesso, que o recurso, né, era super complicado. A gente tinha troca de livros, você precisava de um livro, né, então existia, o pessoal, esses mais novos não sabem disso, né, Limão? Mas existiam as redes das bibliotecas das federais, então lá na UFG eu via que tem o livro. Eu vinha na biblioteca da UF, pedia, eles mandavam isso por correspondência, chegava o livro físico. Então, isso acabou, né? A gente entra nas diversas... Só que agora é um outro passo, um passo à frente, mas existe ainda o nosso papel, a importância nossa. E aí Detalhe, vai do André. uso que a gente vai fazer disso, né? Se a gente vai fazer um uso ético, um uso correto disso ou não. Pois não, Petros? E o Valdir terminou em 4 anos, tá? Mas aí vem as discussões, né? Fica o Justamente, não, fica o O Valdir recado, né? terminou em 3 anos e meio, que ele tinha que entrar no mestrado. Você lembra dele contar a Lembro. história para a gente? Agora, olha a questão. Peterson, né? O Limonge é mais novo, mas, né, ele também teve uma possibilidade de fazer um trabalho bem melhor do que o do Valdir, porque ele teve mais acesso a bases, né, a trabalhos. Agora imagina essa moçada aí, né, que tá você, Carol, e todos os seus colegas que estão aqui, Michele, Viterval, todos, né, que estão aqui, com essas ferramentas, vocês têm condições de fazer um trabalho muito melhor que o nosso, que a gente teve condição de fazer do Valdir. Não significa que, longe disso até, né, que eu sou melhor que o Valdir, que a gente longe disso. No contexto deles, a gente não daria conta de nada. Então, vocês têm essa possibilidade. Eu acho que é esse o agradecimento que a gente tem que trazer para o Ricardo, né? Muito obrigado de novo, Ricardo. Eu acho que você abriu várias, né? Você já deu várias dicas aí. A gente pensar, às vezes, até em replicar e tentar fazer alguns outros trabalhos nesse sentido, mas foi, né, na minha visão, foi Professor excelente André, aqui. vou até mencionar um trabalho, quem não leu e quer de marketing, que eu acho bem interessante, é a tese de doutoramento do professor José Mazon. Ele fez datilografada.
Imagina fazer gráficos estatísticos da máquina de datilografia, né? E hoje, E assim, ótima lembrança, né? Quando fala do Mazon, nós da área de o Ricardo deu uma risadinha ali, eu dou risada. E a gente olha para ele com um carinho tão grande que até hoje, né, Jussara, ele fez lá em datilografia, mas ele veio sim, se atualizando. Eu não sei qual que é a ele idade pegou dele todas aqui. essas ondas, né, de Então, ele pegou todas atualização. essas ondas e ele está aí, está funcionando, e é um Aham, tá pesquisador pegando ainda. maravilhoso, né, que traz muita contribuição. Então, é um exemplo disso. Ele passou todo, ele veio antes do Valdir, que ele até datilografava. O Valdir já fez no computador, né? O Valdir teve, então as ondas vão seguindo aí, né? Bom, gente, A monge, partir não de sei amanhã, minha orientação vai ser semanal, então, né? nossa, não, você vai ter que me ensinar, Pronto. cara. Agora chegou o momento também, sabe, dos orientandos ensinarem as ferramentas para os orientadores, viu? Aham, Processo. tá na hora. Eu Gente, o fico à nosso tempo disposição aí, chegou. obrigado pelo convite. Acho que é como a gente está conversando. Acho que o grande desafio é saber como usar e os limites disso, sabe? Positivos e negativos. Mas assim, Infelizmente, a ideia pode parecer, mas não é o caminho mais fácil. Por isso que eu tenho tentado falar nos ambientes que eu estou indo falar disso, isso tem que ser meio, não pode ser fim. Não é girar a tabela e acabou. Girar a tabela para você estudar a tabela, para você escrever depois. Não adianta. Novamente, o processo científico é uma junção de dois pontos, né? Uma junção da escrita e da defesa oral também. Por isso que ela se torna extremamente importante. Novamente, me coloco à disposição. Obrigado pela oportunidade de poder conversar. E é porque é um tema independente da área, assim. Acho que ela está tangenciando todas Tá as aberto. áreas. Eu acho que o professor não sabe ainda como usar, aluno também não sabe como usar, então todo mundo diz assim, mas eu posso. E eu não posso. E aí a gente tem que aprender como é que é o processo. As dissertações vão começar a usar isso, as teses vão começar a usar. A gente tem que achar alguma forma de pensar não só na parte econômica, eu vou bater nisso, né? Porque os caras lá fora têm grana, eles vão ter acesso a tudo, a gente não tem. E como é que a gente faz? Como é que a gente vai conseguir competir com esse processo todo? E aí, tem meus contatos aí, pessoal, que eu puder ajudar, podem contar comigo. foi fantástico, cara. De novo, muito obrigado mesmo, né? Imagina. E aí com certeza, a gente vai te convidar mais aí para a gente discutir esses assuntos, né? Acho que o pessoal, todo mundo elogiando aí. E tenho certeza que para os que participaram, os que estiveram aqui hoje à noite, já vislumbram aí várias possibilidades e graças a você. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, pessoal, a todos que estiveram aqui conosco, né? Boa noite para vocês e até a nossa próxima oficina aí juntos. Abraço, Um pessoal. abraço, Boa noite, Abraço, Ricardo. obrigado. Ricardo. Com Deus. Tchau, Valeu tchau. Fica com demais. Valeu, Deus. amém. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.